Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Coleção Rizzoli e Isis, escrito por Tess Gerrit. Livro 6. O Clube Mephisto. Capítulo 01. Parecia uma família perfeita. Era isso que o rapaz pensava enquanto se encontrava de pé ao lado da cova aberta do pai e ouvia o pastor contratado ler banalidades da Bíblia. Somente um pequeno grupo se reunirá nesse dia de junho quente e infestado de insetos para assistir ao enterro de Montag e Saul. Não mais do que uma dúzia de pessoas, muitas das quais o rapaz nunca vira antes. Nos últimos 6 meses estivera longe, no colégio interno, e agora estava a ver algumas dessas pessoas pela primeira vez. A maior parte delas não lhe interessava minimamente, mas a família do seu tio, essa sim, interessava-lhe muito. Valia a pena examiná-la. O Dr. Peter Saul parecia-se muito com seu falecido irmão, Montag, magro e cerebral nos seus óculos de lentes grossas que lhe davam um ar de mocho, cabelo castanho a rarear para uma inevitável calvície. A sua mulher, Amy, tinha um rosto redondo e terno, e continuava a lançar olhares preocupados ao seu sobrinho de 15 anos, como se ansiasse por envolvê-lo nos seus braços e abafá-lo com um abraço. O filho deles, Ted, tinha 10 anos, e era todo ele magricelas. Um pequeno clone de Peter Saul, até mesmo nos óculos de lentes grossas. Finalmente havia a filha, Lily, de 16 anos. Madeixas do seu cabelo tinham se soltado do rabo de cavalo e agora pegavam-se-lhe a cara com o calor. Parecia desconfortável no seu vestido preto e continuava a mexer-se impetuosamente para trás e para frente, como se se preparasse para fugir dali. Como se preferisse estar em qualquer lugar menos neste cemitério, afastando o zumbido dos insectos. Parecem tão normais, tão vulgares, pensou o rapaz. Tão diferentes de mim. Então, de repente, o olhar de Lily cruzou-se com o seu, e ele sentiu um frêmito de surpresa, de mútuo reconhecimento. Nesse instante, quase conseguia sentir o olhar dela penetrar nas mais obscuras fissuras do seu cérebro, examinando todos os lugares secretos que nunca ninguém vira, que ele nunca deixará que vissem. Inquieto, desviou o seu olhar, focando, em vez dela, nas outras pessoas que se encontravam à volta da sepultura, a governanta do seu pai, o advogado, os 2 vizinhos do lado. Meros conhecimentos que estavam ali somente por uma questão de conveniência social e não por estima. Conhecia Montag e Saul apenas como tranquilo erudito que regressara recentemente de Chipre, que passará a vida preocupado só com livros, mapas, pequenas peças de cerâmica. Não conheciam realmente o ser humano, tal como não conheciam realmente o filho dele. Por fim, o serviço fúnebre terminou e o grupo avançou para o rapaz, como uma amiba preparando-se para o ingerir com a sua compaixão, para lhe dizer como lamentavam que ele tivesse perdido o pai. E tão pouco tempo depois de ter regressado aos Estados Unidos. Pelo menos tens aqui família para te ajudar, disse-lhe o pastor. Família? Sim. Suponho que essas pessoas são a minha família, pensou o rapaz, enquanto o pequeno Ted se aproximava timidamente, empurrado pela mãe. Agora vai ser o meu irmão, disse Ted. Vou? A mãe preparou o teu quarto. É mesmo ao lado do meu. Mas eu estou a morar aqui, na casa do meu pai. Perplexo, Ted olhou para a mãe. Ele não vem conosco para nossa casa. Amy Saul atalhou. Não podes viver sozinho, querido. Só tens 15 anos. Talvez gostasses igualmente de Purity. Vais gostar de ficar conosco. A minha escola é no Connecticut. Sim, mas o ano escolar acabou. Em setembro. Se quiseres regressar ao teu colégio, claro que podes fazê-lo. Mas durante o verão virás para nossa casa. Eu não ficarei sozinho aqui. A minha mãe virá ter comigo. Fez-se um longo silêncio. Amy e Peter olharam um para o outro, e o rapaz conseguiu perceber o que eles estavam a pensar. A mãe dele abandonou há muito tempo. Ela vem ter comigo, insistiu. O tio Peter disse suavemente. Falamos disso depois, filho. À noite,
O rapaz ficou acordado na cama, na casa do seu pai na cidade, ouvindo as vozes dos seus tios murmurando lá embaixo, no escritório. O mesmo escritório em que Montague e Saul tinham trabalhado nestes últimos meses na tradução dos seus frágeis fragmentos de papiro. O mesmo escritório onde, há 5 anos, sofrerá uma apoplexia, desabando sobre a sua secretária. Estas pessoas não deviam estar ali, entre as preciosidades do seu pai. Eram invasores da sua casa. Ele não passa de um rapazinho. Peter precisa de uma família. Não podemos propriamente arrastá-lo para Purity se não quiser ir conosco. Quando se tem apenas 15 anos, não temos voto na matéria. São os adultos que têm de tomar decisões. O rapaz saiu da cama e deslizou para fora do quarto. Rastejou até metade da escada para ouvir a conversa. E, na verdade, quantos adultos é que ele conheceu? O teu irmão não era exatamente um bom exemplo disso. Estava tão embrulhado nas ligaduras das suas velhas múmias que provavelmente nunca reparou que tinha uma criança debaixo dos pés. Isso é injusto, Amy. O meu irmão era um bom homem. Bom, mas tolo. Nem consigo imaginar que tipo de mulher poderia sonhar ter um filho com ele. E depois deixa o filho para o monte educar? Não consigo compreender que uma mulher fizesse tal coisa. O monte não se saiu assim tão mal na educação dele. O rapaz tem tido notas altas na escola. É essa tua bitola para o que faz um bom pai? O facto de o rapaz ter notas altas? Ele é também um homenzinho aprumado. Vê como se portou durante o serviço fúnebre. Está entorpecido? Peter. Viste uma única emoção na cara dele. Hoje, o monte também era assim. Insensível. É isso que queres dizer? Não. Um intelectual. Um espírito lógico. Mas, por baixo de tudo isso, tu sabes bem que este rapaz devia estar a sofrer. Deu-me vontade de chorar. Ver quanto ele precisa da mãe neste momento. Ver como ele insiste que ela voltará para estar com ele, quando sabemos que não o fará. Não sabemos que será assim. Nem sequer chegamos a conhecer essa mulher. O monte limitou-se a escrever-nos um dia do Cairo para nos comunicar que tinha um filho acabado de nascer. Tanto quanto sabemos, ele apanhou no meio dos juncos, como Moisés em criança. O rapaz ouviu o chão estalar por cima dele e olhou de relance para o alto das escadas. Ficou espantado por ver a prima, Lily, a olhar para ele por cima do corrimão. Estava a observá-lo, a estudá-lo, como se ele fosse alguma criatura exótica que nunca tivesse visto antes. Tentava perceber se era perigosa. Ah, disse a tia Amy. Estás acordado? Os tios tinham acabado de sair do escritório e estavam no fundo das escadas, a olhar para ele, parecendo também um pouco consternados com a eventualidade de ter ouvido por acaso toda a conversa deles. Sentes-te bem, querido? Perguntou Amy. Sinto, tia. É tão tarde. Talvez devesses voltar agora para a cama, mas ele não se mexeu. Ficou parado na escada por alguns instantes, perguntando-se como seria viver com esta gente, o que poderia aprender com eles. Isso poderia tornar interessante o verão, até a mãe vir ter com ele. Tia Amy, já tomei uma decisão, disse ele. Sobre quê? A respeito do meu verão e onde gostaria de passar. Ela calculou logo o pior. Por favor, não tomes decisões apressadas. Nós temos uma casa realmente muito boa, mesmo junto ao lago, e tu terás um quarto só para ti. Pelo menos vem fazer-nos uma visita antes de decidires o que vais fazer. Mas eu já decidi que vou ficar convosco. A tia calou-se, momentaneamente estupefacta. Depois seu rosto abriu-se num sorriso e ela subiu os degraus a correr para o abraçar. Cheirava sabonete Dove e a shampoo Breck. Tão comum, tão vulgar. Depois um risonho tio Peter deu-lhe uma palmada afetuosa no ombro, a sua maneira de dar as boas-vindas a um novo filho. A felicidade deles era como um rolo de algodão doce, arrastando para o seu universo, onde tudo era amor, luz e riso. Os pequenos vão ficar tão contentes por vires conosco, disse Amy. Ele olhou de lado para o alto das escadas, mas Lily já não estava lá. Tinha se escapulido, sem que ninguém visse. Vou ter de ficar de olho nela, pensou, porque ela já está de olho em mim. Agora fazes parte da nossa família, disse Amy. Enquanto subiam as escadas juntos, ela estava já a contar-lhe os seus planos para o verão. Todos os lugares onde o iriam levar, todos os pratos especiais que iriam cozinhar para ele quando chegassem à casa. Ela parecia feliz, mesmo estonteada, como uma mãe com seu filho recém-nascido. Amy e Saul não fazia ideia do que estavam prestes a levar para casa com eles. Capítulo 2. 12 anos mais tarde. Talvez isto fosse um erro. A doutora Maura Isis parou antes dos portais da Nossa Senhora da Divina Luz, sem saber se devia entrar. Os paroquianos tinham já entrado e ela ficou sozinha na noite enquanto a neve caía suavemente sobre a sua cabeça descoberta. Através das portas fechadas da igreja, ouviu a organista começar a tocar o Adeste Fidele. Compreendeu que nesta altura já estariam todos sentados. Se ia mesmo juntar-se a eles, era esse momento para entrar. Hesitou, porque verdadeiramente seu lugar não era entre os fiéis que estavam dentro dessa igreja. Mas a música chamou-a, tal como a promessa de calor e o consolo de rituais conhecidos. Aqui fora, na rua escura, encontrava-se sozinha. Sozinha na véspera de Natal. Subiu as escadas, entrando no edifício. Mesmo a esta hora tardia, os bancos da igreja estavam cheios com as famílias e crianças sonolentas que tinham sido tiradas das camas para a missa do galo.
A chegada atrasada de Maura atraiu diversos olhares, enquanto os acordes do Adeste Fidelis se desvaneciam. Ela deslizou rapidamente para o primeiro lugar, vazio que encontrou, perto da entrada. Quase imediatamente a seguir teve de se levantar para acompanhar o resto da assistência quando se iniciou o cântico de entrada. O padre Daniel Broff aproximou-se do altar e fez o sinal da cruz. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco, disse ele. E contigo também, murmurou Maura, juntamente com a assistência. Mesmo depois de todos esses anos longe da igreja, as respostas fluíam naturalmente dos seus lábios, aí arraigadas por todos os domingos da sua infância. Senhor, tem misericórdia de nós. Cristo, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Embora Daniel não se desse conta da presença dela, os olhos de Maura estavam fixados nele, no seu cabelo escuro, nos seus gestos graciosos, na sua boa voz de barítono. Esta noite, podia observá-lo sem vergonha, sem constrangimento. Esta noite podia olhar para ele à vontade. Dá-nos alegria eterna no reino dos céus, onde ele vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus para todo sempre. Voltando a sentar-se no banco, Maura ouviu tosses abafadas e o choramingar de crianças cansadas. Velas tremeluziram no altar, numa celebração de luz e de esperança nesta noite de inverno. Daniel começou a ler, e o anjo disse-lhes, não temais, eis aqui vos trago a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. São Lucas, pensou Maura, reconhecendo a passagem desse evangelho. Lucas, o médico, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em... Ele calou-se, o seu olhar pousando subitamente em Maura. E ela pensou, será assim tão surpreendente ver-me aqui esta noite, Daniel? Ele limpou a garganta, baixou os olhos para suas anotações e continuou a ler. Encontrareis uma criança envolta em faixas deitada numa manjedoura. Embora soubesse agora que ela se encontrava sentada no meio do seu rebanho, o olhar dele não voltou a cruzar-se com o dela. Não enquanto se cantava o cantate Domino e o Dius Sanctificatus, não durante o ofertório ou a celebração da Eucaristia. Quando outros à sua volta se levantaram e fizeram fila para receber a comunhão, Maura permaneceu no seu lugar. Se não acreditamos, seria hipocrisia partilhar a hóstia, beber o vinho. Então o que é que estou a fazer aqui? No entanto, permaneceu ali durante o ritual de conclusão da cerimônia, a bênção e a despedida. Ide na paz de Cristo. Demos graças a Deus, responderam os paroquianos. Com a missa concluída, as pessoas começam a fazer fila para sair da igreja, abotoando os casacos, calçando as luvas enquanto se dirigiam lentamente para a saída. Maura também se pôs de pé e estava mesmo a entrar no corredor quando viu de relance que Daniel tentava captar a sua atenção, implorando-lhe silenciosamente que não saísse. Ela voltou a sentar-se, reparando nos olhares curiosos das pessoas enquanto passavam pelo seu banco. Ela sabia o que viam ou o que imaginavam que viam. Uma mulher sozinha, desejosa de umas palavras de conforto por parte do sacerdote, na véspera de Natal. Ouviriam mais do que isso. Não retribuiu os olhares deles. Enquanto a igreja se esvaziava, ficou a olhar em frente, com os olhos fixados estoicamente no altar, pensando, é tarde e eu devia ir para casa. Não sei que eventual bem me pode fazer se ficar. Olá, Maura. Ergueu os olhos e viu que Daniel a olhava fixamente. A igreja ainda não estava vazia. A organista ainda estava a despachar a sua música envolvente e vários membros do coro estavam ainda a vestir os casacos. Todavia, naquele instante, a atenção de Daniel estava tão centrada em Maura que ela podia ser a única outra pessoa ali presente. Passou-se muito tempo desde a tua visita, disse ele. Creio que sim. Foi em agosto, não foi? Então tu também tens andado à minha procura. Ele deslizou para o banco ao lado dela. Fiquei surpreendido por te ver aqui. Afinal de contas é véspera de Natal. Mas tu não és crente. Continua a apreciar os rituais. Os cânticos. Foi só por isso que vieste? Para entoar alguns hinos? Cantar alguns améns e demos graças a Deus. Eu queria ouvir alguma música. Estar com outras pessoas. Não me digas que está sozinha esta noite. Ela encolheu os ombros e riu-se. Tu conheces-me, Daniel. Não sou bem um animal gregário. Eu só pensei. Quer dizer, julguei. O quê? Que estarias com alguém. Sobretudo esta noite. E estou contigo. Ficaram os dois em silêncio enquanto a organista atravessava o corredor, transportando seu saco com as pautas de música. Boa noite, Mistress Easton. Obrigado pela sua encantadora atuação. Foi um prazer. A organista lançou um último olhar perspicaz a Maura e depois seguiu em direção à saída. Eles ouviram a porta fechar-se e ficaram finalmente sós. Então por que é que demoraste tanto? Bom, tu sabes como é esta história de ter que lidar com a morte. Nunca para. Um dos nossos patologistas teve de ser hospitalizado para fazer uma operação à coluna há poucas semanas e nós tivemos de substituir nessas funções. Tem sido uma azáfama. Só isso. Pode sempre pegar no telefone e fazer uma chamada. Sim, eu sei. Também ele podia fazer isso, mas nunca fez. Daniel Broff nunca pisaria o risco, e talvez isso fosse bom. Ela estava a lutar com uma tentação suficiente para os dois. Como é que tens passado? Perguntou ela. Soubeste do ataque que teve o padre Roy no mês passado? Eu avancei para o lugar de capelão da polícia. A detetive Risoli contou-me isso. Eu estava naquele local do crime em Dorchester. Há poucas semanas o agente da polícia que foi morto. Vi-te lá. Eu não te vi. Devias ter dito olá. Pelo menos. Bom, tu estavas muito atarefada.
totalmente concentrada no teu trabalho, como é costume. Ele sorriu. Tu consegues parecer tão intensa, Maura. Sabias disso? Ela soltou uma risada. Talvez seja esse o meu problema. Problema? Afugento os homens. A mim não me afugentaste. Como é que poderia fazer isso? Pensou ela. O teu coração não está disponível para ser partido. Olhou intencionalmente para o relógio e pôs-se de pé. É tão tarde e já te tirei tanto tempo. Não tenho propriamente nenhum assunto urgente a resolver, disse ele enquanto caminhava ao seu lado para a saída. Tens um rebanho inteiro de almas para cuidar. E é véspera de Natal. Deves ter reparado que eu também não tenho mais nenhum lugar para onde ir esta noite. Maura parou e virou-se para ele. Ficaram ali sozinhos na igreja, respirando os odores das velas, do incenso, cheiros familiares que traziam à memória uma infância de outros natais e outras missas do galo. Tempos em que entrar numa igreja não causava nenhuma da agitação que ela agora sentia. Boa noite, Daniel, disse ela, virando-se para a porta. Vão-se passar outros 4 meses até eu voltar a ver-te, disse ele atrás dela. Não faço ideia. Tenho sentido a falta das nossas conversas, Maura. Ela hesitou novamente, com a mão pronta para abrir a porta. Eu também sentia falta delas. Talvez por isso não devamos voltar a tê-las. Não fizemos nada que nos envergonhe. Ainda não, disse ela em voz baixa, com os olhos postos não nele mas a pesada porta trabalhada, que se encontrava entre ela e a fuga. Maura, não devemos deixar as coisas assim entre nós. Não há nenhuma razão para não mantermos algum tipo de... Ele parou de falar. O telemóvel dela estava a tocar. Ela tirou-o da bolsa. A esta hora, um telefone a tocar não poderia significar nada de bom. Enquanto atendia a chamada, sentiu os olhos de Daniel postos em si, sentiu a sua própria reação nervosa com o olhar dele. Doutora Isis, disse ela, com uma voz artificialmente fria. Feliz Natal, disse a detetive Jane Rizzoli. Fiquei um bocado espantada por ver que não estava ainda em casa. Telefonei para lá primeiro. Vim à missa do galo. Já é 1 da manhã. Ainda não acabou? Sim, Jane. Já acabou e ia agora sair daqui, disse Maura, num tom de voz que cortava cesse mais perguntas. O que é que tens para mim? Perguntou. Porque já sabia que esta chamada não era para saber como ela estava, mas sim uma convocatória. A morada é o 210 de Prescott Street, East Boston. Uma residência particular. O Frost e eu chegamos aqui há meia hora. Pormenores? Estamos perante uma vítima, uma mulher nova. Homicídio? Ah, sim. Pareces muito segura. Vai ver quando chegar cá. Desligou e viu que Daniel continuava a observá-la. Mas o momento certo para correr riscos, para dizer coisas de que ambos poderiam vir a arrepender-se, já tinha passado. A morte tinha feito a sua intervenção. Tens de ir trabalhar? Estou a fazer o turno da noite. Voltou a meter o telemóvel na bolsa. Dado que não tenho família na cidade, ofereci-me. E logo nesta noite, o facto de ser Natal não faz muita diferença para mim. Ela abotoou a gola do casaco e saiu do edifício, para a noite lá fora. Ele seguiu-a enquanto ela caminhava pesadamente através da neve acabada de cair em direção ao carro. Ficou a vê-la do alto dos degraus, com as suas vestes brancas batidas pelo vento. Olhando de relance para trás, ela viu levantar a mão num aceno de despedida. Ainda acenava quando ela arrancou dali. Capítulo 3. As luzes azuis de 3 carros da polícia pulsando através de uma filigrana de neve a cair anunciavam a todos que se aproximavam. Alguma coisa aconteceu aqui, algo terrível. Maura sentiu o para-choques da frente raspar no gelo enquanto apertava o seu Lexus junto da neve acumulada, dando espaço para outros veículos passarem. A esta hora, na véspera de Natal, os únicos veículos que poderiam aparecer nesta rua estreita deviam ser, como o dela, os de membros da comitiva da morte. Demorou um instante a fortalecer-se contra as exaustivas horas que se seguiriam, com seus olhos cansados e hipnotizados por todas as luzes cintilantes. Sentia os braços e as pernas entorpecidos. A sua circulação de sangue tornou-se mais espessa. Acorda, pensou. Está na hora de ires trabalhar. Saiu do carro e o súbito golpe de ar frio dissipou o sono do seu cérebro. Caminhou através de neve seca recentemente caída que se afastava sussurrando como penas brancas diante das suas botas. Embora fosse 1:30 da madrugada, havia luzes acesas em várias das modestas casas ao longo da rua, e, através de uma janela decorada com estampas festivas de renas voadoras, bengalas de rebuçado, viu a silhueta de um vizinho curioso a espreitar da sua casa aquecida para uma noite que já não era silenciosa nem santa. Olá, doutora Isis? Chamou um polícia da patrulha, um agente mais velho que ela reconheceu vagamente. Manifestamente, sabia quem ela era. Todos eles sabiam quem ela era. Como é que conseguiu ter tanta sorte esta noite? Ah, podia perguntar-lhe o mesmo. Agente, calculo que nós dois tiramos as palhinhas mais curtas. Soltou uma risada. Feliz maldito Natal. A detetive Rizzoli está lá dentro? Está sim. Ela e o Frost têm estado a filmar tudo em vídeo. Apontou para uma residência onde todas as luzes estavam acesas, uma casinha retangular aglomerada, numa fila de casas mais antigas cansadas. Nesta altura já devem estar prontos para si. O som de um vômito violento fez olhar de relance para a rua, onde uma mulher loura estava dobrada sobre si própria, agarrando seu casaco comprido para evitar sujar a bainha enquanto vomitava para cima da neve acumulada. O guarda fungou. Murmurou para Maura.
Aquela vai dar uma ótima detetive de homicídios. Veio passear para o local do crime como se fosse na série Carrie and Lacey, dando ordens a todos à volta dela. Pois é, uma verdadeira valentona. Depois vai para casa, dá uma olhada e logo a seguir vemo-la vomitar na neve. Riu-se. Nunca a tinha visto. É dos homicídios? Ouvi dizer que acabou de ser transferida dos narcóticos e costumes. A brilhante ideia do comissário em trazer mais raparigas. Abanou a cabeça. Ela não vai ficar muito tempo. É a minha previsão. A detetive limpou a boca e caminhou, vacilante, para os degraus da entrada, onde se deixou cair. Olhe lá, detetive, chamou ao guarda. Talvez queira afastar-se do local do crime. Se vai vomitar outra vez, pelo menos faça onde eles não estão a recolher provas. Um polícia mais novo, que estava ali ao pé, soltou um riso fininho. A detetive loura pôs-se de pé num salto. No meio dos seus movimentos rápidos e cintilações brilhantes, as luzes do carro patrulha realçaram a sua cara envergonhada. Acho que me vou sentar no meu carro durante 1 minuto, murmurou. Sim. Faça isso, minha senhora. Maura ficou a ver a detetive a retirar-se para o refúgio do seu veículo. Que horrores é que ela própria estava prestes a enfrentar dentro daquela casa. Doutora, chamou ao detetive Belry Frost. Tinha acabado de sair da casa e estava no alpendre, encolhido dentro de um quebra-vento. O seu cabelo louro erguia-se em tufos, como se tivesse acabado de sair da cama. Embora sua cara tivesse sido sempre macilenta, o brilho amarelo lançado pela luz do alpendre fazia-o parecer mais doentio do que era habitual. Deduzo que aí as coisas estejam bastante mal, disse ela. Não é o gênero de coisas que se queira ver no Natal. Achei que era melhor vir até cá fora e apanhar um pouco de ar. Ela parou no fundo das escadas, reparando na confusão de pegadas que tinham sido deixadas no alpendre coberto de neve. Posso ir por aqui? Pode. Essas pegadas são todas da polícia de Boston. E quanto a pegadas que constituam provas? Não encontramos grande coisa aqui fora. O quê? Ele voou pela janela? É como se tivesse varrido as pegadas atrás dele. Ainda pode ver algumas das marcas das varridelas. Ela franziu o sobrolho. Este criminoso está atento aos pormenores. Espere até ver o que está lá dentro. Ela subiu os degraus, calçou as proteções dos sapatos e as luvas. Visto de perto, Frost parecia ainda pior, o seu rosto abatido e pálido. Mas ele respirou fundo e ofereceu-se corajosamente. Posso ir consigo lá dentro. Não. Faça uma pausa aqui fora. A Risoli pode mostrar-me o local. Ele fez um aceno de concordância, mas não estava a olhar para ela. Tinha os olhos fixos na rua com a intensa concentração de alguém tentando segurar o jantar no estômago. Ela deixou entregue a sua batalha e estendeu a mão para o puxador da porta. Estava já preparada para o pior. Poucos momentos antes, chegará ali exausta, tentando manter-se acordada. Agora conseguia sentir a tensão a crepitar como estática através dos seus nervos. Entrou na casa. Parou ali, com seu pulso acelerado, e olhou para uma cena completamente não alarmante. O vestíbulo tinha um soalho de madeira de carvalho polida. Da entrada podia ver a sala de estar, que se encontrava mobilada com peças díspares, uma cama de futon esparramada, um puff, uma estante feita com tábuas de contraplacado e blocos de betão. Até aqui, nada que gritasse local do crime. O horror ainda estava para vir. Ela sabia que estava à espera nesta casa, porque tinha visto seu reflexo nos olhos de Belry Frost e na cara pálida da detetive. Atravessou a sala de estar para a sala de jantar, onde viu 4 cadeiras à volta de uma mesa de pinho. Mas não foi na mobília que ela concentrou a sua atenção. Foi na maneira como tudo estava disposto na mesa, como se fosse uma refeição em família. Um jantar para 4. Um dos pratos tinha um guardanapo de pano dobrado sobre ele, com o tecido salpicado de sangue. Estendeu a mão cuidadosamente para o guardanapo. Levantando uma das pontas, deu uma olhadela ao que estava por baixo, no prato. Largou imediatamente o guardanapo e deu um passo vacilante para trás, sobressaltada. Vejo que encontrou a mão esquerda, disse uma voz. Maura virou-se para trás. Pregaste-me um susto. Quer ver uma coisa realmente assustadora? Disse a detetive Jane Risoli. Então venha comigo. Virou-se e seguiu pelo corredor à frente de Maura. Tal como Frost, Jane parecia que tinha acabado de sair da cama. As suas calças estavam amarrotadas, o seu cabelo escuro um emaranhado crespo. Mas, ao contrário do Frost, ela mexia-se destemidamente, com os seus sapatos cobertos por papel a fazer um som sibilante no soalho. De todos os detetives que apareciam regularmente na sala das autópsias, Jane era a única mais propensa a dirigir-se imediatamente para a mesa, a debruçar-se sobre ela para ver mais de perto, e agora não mostrava qualquer hesitação enquanto seguia pelo corredor. Era Maura que se deixava ficar para trás, com o seu olhar atraído pelos pingos de sangue no chão. Mantenha-se deste lado, disse Jane. Descobrimos algumas pegadas indistintas aqui, seguindo nas 2 direções. Um tipo qualquer de sapato desportivo. As pegadas estão já bastante secas, mas não quero sujar nada. Quem é que deu a notícia? Foi uma chamada para o 112, feita logo após a meia-noite. Feita de onde? Daqui mesmo. Maura franziu o sobrolho. Foi a vítima. Tentou pedir ajuda. Não havia nenhuma voz em linha. Alguém marcou apenas o número de emergência e deixou o telefone fora do descanso. O primeiro carro patrulha chegou aqui 10 minutos depois da chamada. Os agentes encontraram a porta destrancada, chegaram ao quarto e passaram-se. Jane parou junto de uma porta e olhou de relance por cima do ombro para Maura. Um olhar de aviso. Aqui está o que nos faz ficar com os cabelos em pé.
A mão amputada já era suficientemente assustadora. Jane afastou-se para o lado, deixando Maura olhar para dentro do quarto. Ela não viu a vítima, só viu sangue. Em média, um corpo humano contém talvez 5 litros de sangue. A mesma quantidade de tinta vermelha, derramada à volta de um pequeno quarto, pode salpicar cada uma das superfícies. O que os seus olhos estupefactos descobriram, quando olhou da entrada do quarto, foi apenas esses salpicos extravagantes, como bandeirolas brilhantes agitadas por mãos impetuosas através de paredes brancas, através dos móveis e da roupa de cama. Sangue arterial, disse Rizzoli. Maura conseguiu apenas fazer um aceno de concordância, silencioso, enquanto seu olhar seguia os arcos de salpicos, lendo a história de horror escrita a vermelho nessas paredes. Como estudante do 4º ano de medicina prestando serviço rotativo no serviço de urgência, tinha visto certa vez uma vítima de tiroteio sangrar na mesa dos traumatizados. Com a pressão sanguínea a descer, o cirurgião de serviço, numa medida desesperada, tinha feito uma laparotomia de emergência, esperando controlar a hemorragia interna. Abrirá o abdômen, soltando um jorro de sangue arterial que brotou da aorta dilacerada, salpicando as batas e as caras dos médicos. Nos últimos segundos, 2 frenéticos, enquanto aspiravam e ensopavam pensos esterilizados, tudo aquilo em que Maura se conseguia concentrar era no sangue. O seu brilho lustroso, o seu cheiro a carne. Ela estendera a mão para o abdômen aberto a fim de agarrar um retractor, e o calor que se entranhara através das mangas da sua bata era tão calmante como um banho. Nesse dia, na sala de operações, Maura tinha visto o alarmante esguicho que até mesmo uma fraca pressão arterial pode gerar. Agora, enquanto observava as paredes do quarto, era mais uma vez o sangue que detinha a sua atenção, que registrava o historial dos últimos segundos de vida da vítima. Quando foi feito o primeiro corte, o coração da vítima ainda batia, ainda gerava uma pressão sanguínea. Ali, por cima da cama, era onde o primeiro salpico abrupto tinha alcançado, fazendo um arco alto na parede. Após algumas palpitações fortes, os arcos começavam a decair. O corpo tentaria compensar a descida da pressão, as artérias contendo-se, o pulso acelerando. Mas a cada batida do coração iria exaurir-se, acelerando a sua própria morte. Quando, por fim, a pressão se desvanecesse e o coração parasse, não haveria mais esguichos, apenas um gotejar tranquilo enquanto que restava de sangue pingava. Esta era a morte que Maura havia registrada nestas paredes e nesta cama. Então seu olhar subiu, fixado em algo que quase lhe escapara entre todos esses salpicos. Algo que fez os cabelos da sua nuca ficarem subitamente em pé. Numa das paredes, desenhadas com sangue, estavam 3 cruzes invertidas, e por baixo delas uma série de símbolos crípticos. O que é que aquilo significa? Perguntou Maura em voz baixa. Não fazemos ideia nenhuma. Temos estado a tentar descobrir. Maura não conseguia tirar os olhos da inscrição. Engoliu em seco. Com que raio é que estamos a lidar aqui? Espere até ver o que vem a seguir. Jane deu a volta para o outro lado da cama e apontou para o chão. A vítima está mesmo aqui. A maior parte dela, de qualquer modo. Só quando Maura deu a volta à cama é que a mulher ficou à vista. Estava deitada de costas e sem roupas. A sangria tinha exaurido a pele, deixando-a da cor do alabastro, e Maura subitamente lembrou-se da visita que fizeram a uma sala do Museu Britânico, onde dúzias de estátuas romanas fragmentadas se encontravam em exposição. A erosão de séculos tinha lascado o mármore, partido cabeças, quebrado braços, até serem pouco mais que bustos anônimos. Era isso que ela via agora, olhando para o corpo deitado. Uma Vênus quebrada, sem cabeça. Segundo parece, ele matou-a ali, na cama, disse Jane. Isso explicaria os salpicos nessa parede em especial, e todo o sangue que está no colchão. Depois empurrou-a para o chão, talvez porque precisasse de uma superfície firme para acabar de cortar. Jane respirou fundo e desviou o olhar, como se tivesse chegado subitamente ao limite e não pudesse continuar a olhar para o cadáver. Tu disseste que o primeiro carro patrulha demorou 10 minutos a responder a essa chamada para o 112, disse Maura. Exatamente. O que foi feito aqui, essas amputações, a remoção da cabeça, isso devia ter demorado mais do que 10 minutos. Demo-nos conta disso. Não creio que fosse a vítima a fazer essa chamada. O som de passos fê-las virar a cabeça e viram Bell e Frost à porta, parecendo nada desejoso de entrar no quarto. A equipa forense já chegou, disse ele. Dizes para entrarem. Jane fez uma pausa. Não pareces nada bem. Acho que estou bastante bem, dadas as circunstâncias. Como é que está Kassovitz? Já acabou de vomitar? Dava-nos jeito uma ajuda aqui. Frost abanou a cabeça. Ainda está sentada no carro. Não me parece que o estômago dela esteja preparado para isto. Vou chamar-os à polícia científica. Diz-lhe para se recompor. Por amor de Deus. Gritou-lhe Jane quando Belry se afastou do quarto. Detesto que uma mulher me deixe desapontada. Dá má fama a todas nós. O olhar de Maura regressou ao busto no chão. Encontraste? O resto dela? Disse Jane. Sim. Já viu a mão esquerda. O braço direito está na banheira. E agora creio que chegou a altura de mostrar a cozinha. O que é que está lá? Mais surpresas. Jane começou a atravessar o quarto, em direção ao corredor. Virando-se para seguir, Maura captou um súbito vislumbre de si própria no espelho do quarto. A sua imagem refletida devolveu-lhe um olhar cansado, o cabelo preto escorrido com a neve derretida. Mas não foi a imagem na sua cara que a fez parar. Jane murmurou. Olha para isto. O quê? Aqui no espelho. Os símbolos.
Maura virou a cara e fixou os olhos no que estava escrito na parede. Estás a ver? É uma imagem invertida. Não são símbolos, são letras, escritas para serem lidas ao espelho. Jane olhou para a parede e depois para o espelho. É uma palavra. É soletrando-se. Lê-se Pecavi. Jane abanou a cabeça. Mesmo invertida, não me diz nada. É latim? Jane. Quer dizer o quê? Eu pequei. Por instantes, as duas mulheres ficaram a olhar uma para a outra. Depois Jane largou uma risada súbita. Bom, é um assombro de uma confissão para si. Acha que umas ave-marias apagam este pecado especial? Talvez essa palavra não se refira ao assassino. Talvez tenha só a ver com a vítima. Ela olhou para Jane. Eu pequei. Castigo, disse Jane. Vingança. É um motivo possível. Ela fez algo que enfureceu o assassino. Pecou contra ele. E isto é a desforra dele. Jane respirou profundamente. Vamos para a cozinha. Conduziu Maura pelo corredor. À entrada da cozinha parou e olhou para Maura, que se tinha detido no limiar, demasiado estupefacta com o que via para dizer uma palavra. No chão de ladrilho, um grande círculo vermelho tinha sido desenhado com o que parecia ser giz vermelho. Espaçados em torno da sua circunferência, estavam 5 montes pretos de cera que derretera e esfriara. Velas, pensou Maura. No centro desse círculo, colocada de tal forma que os olhos estivessem virados para elas, encontrava-se a cabeça cortada de uma mulher. Um círculo. 5 velas pretas. É um sacrifício ritual. Portanto, agora é suposto que eu vá para casa, indo ter com a minha menina, disse Jane. De manhã, vamos-nos todos sentar à volta da árvore e abrir presentes, fazer de conta que há paz na terra. Mas eu estarei a pensar, nesta coisa, a olhar para mim. Feliz maldito Natal. Maura engoliu em seco. Sabemos quem ela é. Bom, não arrastei para aqui os amigos e vizinhos dela para obter uma identificação correta. Olhe lá, reconhece aquela cabeça que está no chão da cozinha, mas baseando-me na foto da carta de condução, diria que está a Lorien Tucker, 28 anos, cabelo e olhos castanhos. Jane riu-se bruscamente. Junte todas as partes do corpo e é tudo que consegue obter. O que é que sabes dela? Encontramos um talão de cheque na bolsa dela. Trabalha no Museu da Ciência. Não sabemos em que qualidade, mas a avaliar pela casa, pela mobília, Jane olhou de relance para a sala de jantar. Ela não estava a ganhar uma tonelada de dinheiro. Ouviram vozes e o ruído de passos quando a equipa forense entrou na casa. Jane recompôs-se imediatamente para os receber com alguma semelhança da sua habitual autoconfiança. A destemida detetive Risoli que todos conheciam. Olá, rapazes, disse ela, quando Frost e 2 criminalistas entraram cuidadosamente na cozinha. Ganharam uma coisa divertida. Meu Deus, murmurou um dos criminalistas. Onde é que está o resto da vítima? Em várias divisões. Podem querer começar por... Ela calou-se, o seu corpo subitamente inteiriçado. O telefone na bancada da cozinha estava a tocar. Frost era o que estava mais perto dele. O que é que achas? Perguntou, olhando de esguelha para ela. Atende. Frost pegou cuidadosamente no telefone com a sua mão enluvada. Está? Está? Um momento depois pousou. Desligaram. O que é que diz o identificador de chamadas? Frost carregou na tecla respectiva. É um número de Boston. Jane tirou seu telemóvel e olhou para o número no mostrador. Vou tentar fazer uma chamada de resposta, disse ela e marcou o número. Ficou à escuta enquanto tocava. Ninguém atende. Deixa-me ver se esse número ligou para aqui antes, disse Frost. Voltou atrás no registro, revendo cada chamada que tinha entrado ou saído desta linha. Ok, aqui está a chamada para o 112. 00:10. O nosso criminoso, anunciando seu trabalhinho manual. A outra chamada, pouco antes dessa. Um número de Cambridge. Ergueu os olhos. Foi feita à 00:05. Será que o nosso criminoso fez 2 chamadas deste telefone? Se é que foi o nosso criminoso. Jane fixou os olhos no telefone. Vamos pensar um pouco nisto. Ele está aqui na cozinha. Acabou de matá-la e de a cortar. Cortou-lhe a mão, o braço. Colocou a cabeça dela aí, no chão. Para que ligar a alguém? Queria gabar-se disso. E a quem é que iria telefonar? Descobre, disse Maura. Jane voltou a usar o seu telemóvel, desta vez para ligar ao número de Cambridge. Está a chamar. Ok. Cheguei a um atendedor de chamadas. Calou-se e o seu olhar subitamente atingiu Maura. Não vai acreditar nisto. Sabe a quem é que este número pertence? Quem? Jane desligou e ligou novamente para o mesmo número. Passou o telemóvel a Maura. Maura ouviu tocar 4 vezes. Depois o atendedor automático respondeu com uma gravação. A voz soou instantaneamente, sinistramente familiar. Ligou para a doutora Joyce P. O'Donnell. Eu quero mesmo saber notícias suas, por isso deixe uma mensagem e eu volto a ligar-lhe. Maura desligou e o seu olhar cruzou-se com a expressão igualmente estupefacta de Jane. Por que é que o assassino iria ligar para Joyce O'Donnell? Está a brincar, disse Frost. É o número dela. Quem é essa? Perguntou um dos criminalistas. Jane olhou para ele. Joyce O'Donnell, disse ela, é uma vampira. Capítulo 4. Não era aqui que Jane queria estar nesta manhã do dia de Natal.
Ela e Frost estavam sentados dentro do Subaru dela, estacionado na Brackley Street, observando a grande mansão colonial branca. Da última vez que Jane visitará esta casa, era verão e o jardim tinha sido impecavelmente cuidado. Vendo-o agora, numa estação diferente, estava novamente impressionada pela maneira como cada detalhe era de bom gosto, desde os acabamentos das telhas cinzentas até a encantadora grinalda de flores na porta da frente. O portão de ferro forjado estava decorado com ramos de pinheiro e laços vermelhos, e através da janela da fachada ela podia ver a árvore, deslumbrante com as suas decorações. Isso era uma surpresa. Mesmo as sanguessugas celebravam o Natal. Se não quiseres fazer isto, disse Frost, eu posso falar com ela. Achas que eu não posso lidar com isto? Acho que isso vai ser muito difícil para ti. O que vai ser difícil é manter as minhas mãos longe do pescoço dela. Estás a ver? Era isso que eu queria dizer. A tua atitude vai acabar por se sobrepor. Vocês as duas têm um historial em comum, e isso marca tudo. Não consegue ser neutral. Ninguém podia ser neutral, sabendo quem ela é, o que ela faz. Resole, ela só faz aquilo para que lhe pagam. Tal como as putas. Só que as putas não fazem mal a ninguém, pensou Jane, olhando para a casa de Joyce O'Donnell. Uma casa paga com sangue de vítimas de homicídios. As putas não dançam valsas nos tribunais em elegantes vestidos Saint-John nem levam a testemunha a fazer a defesa de carniceiros. Tudo o que estou a dizer é isto. Tenta manter-te fria. Está bem? Disse Frost. Não temos de gostar dela, mas não nos podemos permitir irritá-la. Achas que é esse o meu plano? Olha para ti. As tuas garras já estão de fora. Apenas em defesa própria. Jane abriu a porta com um empurrão, porque sei que essa cabra vai tentar enfiar as garras dela em mim. Saiu do carro, enterrando-se até a barriga da perna na neve, mas ela mal deu pelo frio a entranhar-se nas meias. O seu arrepio mais profundo não era físico. A sua atenção estava posta na casa, no encontro que ia ter, com uma mulher que conhecia demasiado bem os receios secretos de Jane, que também sabia como tirar partido desses receios. Frost abriu o portão, e eles subiram o caminho ajardinado. A calçada estava coberta de gelo e Jane estava a esforçar-se tanto para não escorregar que, quando chegou aos degraus do alpendre, já se sentia desequilibrada e pouco segura no seu andar. Não era a melhor maneira de enfrentar Joyce O'Donnell. Nem ajudou que, quando a porta de entrada se abriu, O'Donnell estivesse tão elegante como sempre, cabelo louro cortado curto de uma maneira requintada, a sua blusa cor-de-rosa toda abotoada e as calças caqui perfeitamente ajustadas à sua silhueta atlética. Jane, no seu cansado conjunto preto, com as bainhas das calças molhadas pela neve derretida, sentia-se como uma pedinte à porta da mansão. Exatamente como ela quer que eu me sinta. Joyce O'Donnell fez uma ligeira e fria inclinação de cabeça. Detetives. Ela não deu imediatamente um passo para o lado, fez uma pausa intencional para demonstrar que aqui, no seu próprio território, era ela quem mandava. Podemos entrar? Perguntou finalmente Jane, sabendo que, evidentemente, seriam autorizados a entrar, que o jogo tinha já começado. Joyce O'Donnell fez-lhes um gesto para entrarem. Não é assim que eu gosto de passar o dia de Natal, disse ela. Também não é exatamente como nós gostamos de passar, replicou Jane. E tenho a certeza que não era o que a vítima queria. Tal como lhes disse, as gravações já tinham sido apagadas, disse O'Donnell, indo à frente deles para a sala de estar. Podem ouvi-las, mas não há lá nada para escutar. Não tinha mudado grande coisa desde a última vez que Jane visitará esta casa. Viu as mesmas pinturas abstratas nas paredes, os mesmos tapetes orientais de cores vivas. O único elemento novo era a árvore de Natal. As árvores da infância de Jane tinham sido enfeitadas com gosto aleatório, os ramos pendendo com um sortido dispar de ornamentos que sobreviveram dificilmente aos anteriores natais dos Resole. E havia fitas decorativas, montes delas. Árvores vegas, era assim que Jane as costumava chamar. Mas nesta árvore não havia uma única fita decorativa. Não havia vegas nesta casa. Em vez delas, dos ramos pendiam prismas de cristal e lágrimas prateadas, refletindo os raios do sol de inverno nas paredes, como palhetas luminosas que dançavam. Até mesmo a sua maldita árvore de Natal me faz sentir incapaz. Joyce O'Donnell dirigiu-se para o seu atendedor de chamadas. Isto é tudo que eu tenho agora, disse ela e carregou na tecla adequada. A voz digital anunciou, não tem mensagens novas. Ela olhou para os detetives. Infelizmente, a gravação que queriam desapareceu. Assim que cheguei a casa, ontem à noite, ouvi todas as minhas mensagens. Apaguei-as logo a seguir. Quando cheguei à vossa mensagem, em que pediam para guardar a gravação, era demasiado tarde. Quantas mensagens é que havia? Perguntou Jane. 4. A vossa era a última. A chamada em que estávamos interessados deve ter entrado por volta da 00:10. Sim, e o número ainda ali está, no registro eletrônico. Joyce O'Donnell carregou numa tecla, rebobinando para a chamada da 0:10. Mas quem quer que tenha ligado nessa altura, não disse nada. Ela olhou para Jane. Não havia nenhuma mensagem. O que é que ouviu? Já lhe disse. Não havia nada. Ruídos externos, TV, trânsito, nem sequer respiração pesada. Apenas alguns segundos de silêncio e depois o clique de desligar. Foi por isso que a apaguei imediatamente. Não havia nada para ouvir. Conhece o número dessa ligação? Perguntou Frost. Devia conhecer? É isso que lhe estamos a perguntar, disse Jane, e o tom mordaz na sua voz era inequívoco. Os olhos de Joyce O'Donnell cruzaram-se com os seus e Jane viu, nesse olhar, um brilho de desprezo.
como se eu nem sequer merecesse a sua atenção. Não reconheci esse número de telefone, disse a outra. O nome de Lori Etaca diz alguma coisa. Não. Quem é essa? Ela foi assassinada na noite passada, na sua própria casa. Essa chamada foi feita do telefone dela. Joyce O'Donnell calou-se e depois fez um comentário de bom senso. Podia ter sido engano. Não creio, doutora O'Donnell. Julgo que a chamada era mesmo para si. Por que telefonar-me e depois não dizer nada? É mais provável que ela tenha ouvido a gravação no meu atendedor de chamadas, percebido que se tinha enganado no número e simplesmente desligado. Não acredito que tenha sido a vítima a telefonar-lhe. Mais uma vez Joyce O'Donnell fez uma pausa, agora mais longa. Compreendo, disse. Avançou para uma cadeira de braços e sentou-se, mas não porque estivesse abalada. Parecia perfeitamente calma. Sentada nessa cadeira, uma imperatriz diante da corte. Acha que foi o assassino que me telefonou. Não parece nada preocupada com essa possibilidade. Ainda não sei o suficiente para me preocupar. Não sei nada sobre este caso. Portanto, por que é que não conta mais? Fez um gesto para o sofá, um convite para suas visitas se sentarem. Era o primeiro sinal de hospitalidade que ela dava. Porque agora nós temos algo interessante para lhe oferecer, pensou Jane. Ela captou um cheiro de sangue. É exatamente o que esta mulher deseja. O sofá era de um branco imaculado e Frost parou antes de se instalar nele, como se receasse sujar o tecido. Mas Jane nem sequer lhe deitou um segundo olhar. Sentou-se com as suas calças molhadas pela neve, de olhos postos em Joyce O'Donnell. A vítima era uma mulher de 28 anos, disse Jane. Foi assassinada ontem à noite, por volta da meia-noite. Há suspeitos? Não fizemos detenções. Portanto, não fazem ideia de quem é o assassino. Só estou a dizer que não fizemos detenções. O que estamos a fazer é seguir pistas. E eu sou uma delas. Alguém ligou para si da casa da vítima. Pode muito bem ter sido o assassino. E por que é que ele, partindo do princípio que é ele, queria falar comigo? Jane inclinou-se para a frente. Ambas sabemos por quê, doutora. É o que faz para viver. Provavelmente tem um bom clube de fãs lá fora, todos os assassinos que a consideram amiga deles. É famosa, sabia? Entre o grupo dos assassinos. É a psiquiatra que fala com monstros. Tento compreendê-los. Só isso. Estudá-los. Defende-os. Sou uma neuropsiquiatra. Sou muito mais habilitada para testemunhar em tribunal do que a maioria dos peritos que vão lá para isso. Nem todos os assassinos devem estar na prisão. Alguns deles são pessoas seriamente afetadas. Pois, eu conheço a sua teoria. Bate-se na cabeça de um miúdo, estragam-se os seus lóbulos frontais, e ele é absolvido de toda a responsabilidade por tudo que faça a partir daí. Pode matar uma mulher, cortá-las aos bocados e mesmo assim vai defendê-lo no tribunal. Foi isso que aconteceu a esta vítima. O rosto da médica tinha assumido uma perturbadora vivacidade, os seus olhos brilhantes e cruéis. Ela foi desmembrada. Por que é que pergunta isso? Só queria saber. Curiosidade profissional? Joyce O'Donnell recostou-se na cadeira. Detetive Rizzoli, eu entrevistei imensos assassinos. Ao longo dos anos reuni amplas estatísticas sobre motivos, métodos, padrões. Por isso, sim, é curiosidade profissional. Fez uma pausa. O desmembramento das vítimas não é assim tão invulgar, especialmente se for para ajudar na eliminação dos corpos das vítimas. Não foi essa a razão neste caso. Tenha certeza, é bastante óbvio. Ele expôs propositamente as partes do corpo, fez uma encenação. Por quê? Tem por acaso alguns amigos tarados que fazem esse tipo de coisas? Tem alguns nomes que queira partilhar conosco? Eles escrevem-lhe, não é? O seu nome anda por aí. A médica que adora ouvir todos os pormenores. Se me escrevem, é geralmente em cartas anônimas. Não me dizem os seus nomes. Mas recebe cartas, disse Frost. Ouço o que as pessoas têm para dizer. Assassinos. Ou fingidores. Se eles dizem a verdade ou não, é-me impossível confirmar. Pensa que alguns deles estão apenas a partilhar as suas fantasias e provavelmente nunca as põem em prática. Só precisam de uma maneira de exprimir necessidades inaceitáveis. Todos nós as temos. O homem de maneiras mais moderadas sonha acordado, por vezes, com coisas que gostaria de fazer a mulheres. Coisas tão tortuosas que não se atreve a contar a ninguém. Aposto que até mesmo você alberga alguns pensamentos inconvenientes, detetive Frost. Ela manteve os olhos fixos nele, um olhar que pretendia fazê-lo sentir pouco à vontade. Frost, diga-se a seu favor, nem sequer corou. Alguém lhe escreveu sobre fantasias de desmembramento? Perguntou ele. Ultimamente, não. Mas alguém o fez? Tal como disse, o desmembramento não é invulgar. Como fantasia ou como um acto real? Os dois. Jane disse. Quem é que lhe tem escrito sobre as suas fantasias? Doutora O'Donnell. A médica cruzou seu olhar com o de Jane. Essa correspondência é confidencial. É por isso que eles se sentem seguros por me contarem os seus segredos, os seus desejos, os seus devaneios. Essas pessoas alguma vez lhe telefonam? Raramente. E fala com eles? Não os evito. Guarda uma lista deles? Não se pode falar de uma lista. Não me consigo lembrar da última vez que isso aconteceu. Aconteceu ontem à noite. Bom, eu não estava cá para atender. Também não estava aqui às 2 da manhã, disse Frost. Telefonamos-lhe nessa altura e fomos atendidos pela sua máquina. Onde é que estava ontem à noite? Perguntou Jane. A médica encolheu os ombros. Estava fora. Às 2 da manhã da véspera de Natal?
Estava com amigos. A que horas é que chegou a casa? Provavelmente por volta das 2:30. Devem ser grandes amigos. Importa-se de nos dizer os seus nomes? Sim, importo-me. Por quê? Por que é que não quero ver a minha privacidade violada? Tenho mesmo de responder a essa pergunta. Isto é a investigação de um homicídio. Uma mulher foi assassinada ontem à noite. Foi um dos mais brutais locais de crime que presenciei. E quero meu álibi. Só estou curiosa por saber por que é que não nos quer dizer. Sou suspeita? Ou só está a tentar mostrar-me quem é que manda? Não é suspeita. Por enquanto. Então nem sequer tenho obrigação de falar convosco. Bruscamente, Joyce O'Donnell pôs-se de pé e começou a andar para a porta. Eu vou convosco até a saída. Frost também começou a levantar-se. Depois viu que Jane não se mexia e voltou a afundar-se no sofá. Jane disse, se importasse um pouco com a vítima, se visse apenas o que ele fez a Lorien Tucker. Joyce O'Donnell virou-se para encarar. Por que é que não me conta? O que é que foi exatamente feito nela? Quer os pormenores? É isso? É a minha área de estudos. Preciso de conhecer os detalhes. Ela avançou para Jane. Ajuda-me a compreender. Ou deixa-te excitada. Por isso parece subitamente interessada. Mesmo desejosa de saber. Disse que ela foi desmembrada. Disse a médica. A cabeça foi removida. Risole, disse Frost, com um tom cauteloso na voz. Mas Jane não precisou de revelar nada. O'Donnell já tinha chegado às suas próprias conclusões. A cabeça é um símbolo tão poderoso, tão pessoal, tão individual. A médica aproximou-se mais, movendo-se como um predador. Levou-a com ele, como um troféu. Uma lembrança do seu assassínio. Diga-nos onde estava ontem à noite. Ou deixou a cabeça no local. Num lugar onde poderia causar o choque máximo. Um lugar onde fosse impossível passar despercebida. Uma bancada de cozinha, talvez? Ou um lugar proeminente no chão. Com quem é que esteve? É uma mensagem forte. Expor uma cabeça, um rosto. É a maneira do assassino de dizer que tem controle total. Está a mostrar-lhe como você é impotente, detetive, e como ele é poderoso. Com quem é que esteve? No mesmo instante em que lhe saíram essas palavras, Jane soube que tinha cometido um erro. Deixará que a outra aguilhoasse e tinha perdido a cabeça. O definitivo sinal de fraqueza. As minhas relações de amizade são assunto privado, disse a médica e acrescentou com um sorriso tranquilo. Exceto aquela que já conhece. O nosso conhecimento mútuo. Ele continua a perguntar-me por si. Sabe? Quer sempre saber o que anda a fazer. Ela não tinha de dizer o nome. Ambas sabiam que estava a falar de Warren Hoyt. Não reajas, pensou Jane. Não deixes que ela perceba quão profundamente enterrou as garras em mim. Mas sentiu a sua própria cara ficar tensa e viu Frost olhar para ela preocupado. As cicatrizes que Hoyt deixará nas mãos de Jane eram somente as feridas mais evidentes. Havia outras bem mais fundas. Mesmo agora, 2 anos depois, ela vacilava com a simples menção do nome dele. Ele é um admirador seu, detetive, disse a médica. Embora não volte a andar por sua causa, não lhe guarda nenhum rancor. Não me interessa nada o que ele pensa. Fui vê-lo na semana passada. Mostrou-me a sua coleção de recortes de notícias. O seu arquivo Jane, como lhe chama. Quando você estava presa àquela cama de hospital, durante o verão, ele manteve a TV ligada toda a noite. Via tudo. Joyce O'Donnell fez uma pausa. Disse-me que você tinha uma bebê. As costas de Jane ficaram rígidas. Não a deixes fazer-te isso. Não a deixes enterrar mais as garras. Creio que o nome da sua filha é Regina, não é? Jane pôs-se subitamente de pé. Embora fosse mais baixa do que a outra, algo nos olhos de Jane fez a médica dar bruscamente um passo atrás. Voltaremos a fazer-lhe outra visita, disse Jane. Visite-me sempre que quiser, disse a O'Donnell. Não tenho mais nada a dizer-lhe. Ela está a mentir, disse Jane. Ela abriu com força a porta do carro e deslizou para o lugar atrás do volante. Sentou-se aí, com os olhos postos numa cena que era um verdadeiro postal de Natal, o sol brilhando em pingentes de gelo, as casas geladas enfeitadas com coroas de flores azevinho. Não havia espalhafatosos pais natais e renas nesta rua, nem extravagâncias nos telhados, como nas de Revere, onde ela tinha crescido. Lembrou-se da casa de Johnny Silva, mesmo abaixo da casa dos seus pais, na mesma rua, e das longas filas de curiosos vindos de quilômetros ali à volta que faziam um desvio pela rua deles, apenas para ficarem de boca aberta perante o espetáculo fulgurante de luzes que os Silvas punham no seu jardim da frente em todos os meses de dezembro. Aí se podiam encontrar o Pai Natal, os 3 reis magos e a manjedoura com Maria e Jesus, um jardim zoológico com tantos animais que teriam afundado a Arca de Noé. Tudo iluminado como um carnaval. Podia fornecer-se energia a uma pequena nação africana com a eletricidade que os Silvas gastavam em cada Natal. Mas aqui, na Bratley Street, não havia desses espetáculos berrantes, somente uma elegância contida. Não havia nenhum Johnny Silva a viver aqui. Ela preferia ter aquele idiota do Johnny como vizinho do que a mulher que vivia naquela casa. Ela sabe mais sobre este caso do que aquilo que nos está a dizer. Como é que chegaste a essa conclusão? Perguntou Frost. Por instinto. Julguei que não acreditavas no instinto. É o que está sempre a dizer-me. Que não há nada melhor do que um palpite feliz. Mas eu conheço esta mulher. Sei o que mexe com ela. Ela olhou para Frost, cuja palidez de inverno parecia ainda acentuada pelos fracos raios solares. Ela recebeu mais do que uma chamada sem palavras da parte do assassino ontem à noite. Estás a fazer conjecturas. Por que é que a apagou? Por que é que não havia de fazer isso?
Se quem lhe ligou não deixou nenhuma mensagem. Isso é o que ela diz. Caramba, ela conseguiu mexer contigo. Abanou a cabeça. Eu sabia que ela ia fazer-te isso. Nem sequer conseguiu ficar perto. Assim, quando ela começou a falar da Regina, isso não te deixou furiosa. Ela é psiquiatra. Sabe como te manipular. Nem sequer devias ter contato com ela. Quem é que devia fazer isso? Aquela palerminha da Kassovitz? Alguém que não tivesse um historial com ela. Alguém que ela não possa atingir. Deitou a Jane um olhar inquiridor que a fez desejar sair dali. Eles eram parceiros já há 2 anos, embora não fossem propriamente amigos íntimos. Compreendiam-se um ao outro de uma maneira que simples amigos ou mesmo amantes raramente conseguem, porque tinham partilhado os mesmos horrores, travado as mesmas batalhas. Frost, melhor do que ninguém, mesmo melhor do que seu marido, Gabriel, conhecia o seu historial com Joyce O'Donnell, e com o assassino conhecido como cirurgião. Ela ainda te assusta, não é? Perguntou ele, calmamente. Tudo o que ela faz é deixar-me furiosa. Porque ela sabe o que realmente te assusta. E nunca deixe de te lembrar a existência dele. Nunca se esquece de trazer o nome dele à conversa. Como se eu estivesse minimamente receosa de um tipo que nem sequer consegue mexer os dedos dos pés. Que nem sequer consegue fazer xixi se uma enfermeira não lhe enfiar um tubo na pila. Assim, estou mesmo assustada com o Warren Hoyt. Ainda continuas a ter os pesadelos? A pergunta dele fê-la calar, gelada. Não lhe podia mentir. Ele daria por isso. Portanto, não disse nada, apenas ficou a olhar em frente, para essa rua perfeita com as suas casas perfeitas. Eu continuaria a tê-los, disse ele, se isso me tivesse acontecido. Mas não aconteceu, pensou ela. Fui eu que senti a lâmina de Hoyt na minha garganta. Sou eu que tenho as cicatrizes do seu bisturi. Sou eu que ainda penso nisso, que faço fantasias com isso. Embora ele nunca mais pudesse voltar a magoá-la, só o facto de saber que era objeto dos seus desejos dava-lhe arrepios. Por que é que estamos a falar dele? Disse ela. Isto tem a ver com a Joyce O'Donnell. Não pode separá-los. Não sou eu que passo o tempo todo a trazer o nome dele à conversa. Vamos nos ficar pelo que interessa, está bem? Joyce P. O'Donnell é a razão pela qual o assassino resolveu telefonar-lhe. Não podes ter certeza de que foi o assassino quem lhe telefonou. Falar com O'Donnell é a noção de sexo pelo telefone que cada pervertido pode ter. Eles podem contar-lhe as suas fantasias mais doentias e ela absorve-as e pede mais, enquanto toma notas. Foi por isso que ele lhe telefonou. Queria gabar-se da sua façanha. Queria um ouvido prestável e ela era a pessoa óbvia a quem telefonar. A doutora Crime. Rodando furiosamente a chave na ignição, ligou o motor. Ar frio irrompeu das aberturas do ar-condicionado. Foi por isso que ele lhe telefonou. Para se gabar. Para se deleitar com a atenção dela. Por que é que ela havia de mentir a respeito disso? Por que é que ela não queria dizer-nos onde estava na noite passada? Faz-nos perguntar com quem é que estava. Se essa chamada não seria um convite. Frost franziu o sobrolho, olhando para ela. Tu estás a dizer o que eu penso. A certo momento antes da meia-noite, o nosso assassino fez o seu retalhar dividir na Lorien Tucker. Depois fez uma chamada telefônica para O'Donnell. Ela afirma que não estava em casa, que o seu atendedor de chamadas é que atendeu. E se estivesse em casa nessa altura, se tivessem falado um com o outro, nós ligamos para a casa dela às 2 horas. Ela não estava a responder, porque já não estava em casa. Disse que tinha saído para se encontrar com amigos. Jane olhou para ele. E se fosse apenas um amigo? Um novo amigo perspicaz, brilhante. Por favor, tu não pensas mesmo que ela estava a proteger este assassino? Eu não a deixaria de fora de nenhuma possibilidade. Soltou o travão e afastou-se do passeio. Nenhuma. Capítulo 5. Isto não é maneira de passar o dia de Natal, disse Angela Rizzoli, levantando os olhos do fogão e olhando para sua filha. 4 panelas ferviam em fogo brando nos bicos de gás, com as tampas a chocalhar, enquanto o vapor se enrolava num anel nebuloso em torno dos cabelos molhados de suor de Angela. Ela levantou a tampa de uma das panelas e deitou um prato cheio de nhoques feitos em casa na água a ferver. Eles caíram lá dentro e o seu salpicar anunciou que o jantar estava agora quase pronto. Jane passou os olhos em volta pela cozinha, onde se viam inúmeros pratos de comida. O maior medo de Angela Rizzoli era que alguém, algum dia, saísse da sua casa com fome. Não seria o caso hoje. Na mesa da cozinha estava uma perna de cordeiro assada, condimentada com orégãos e alho, e uma frigideira de batatas fritas alouradas com alecrim. Jane viu pão italiano e uma salada de rodelas de tomate e de queijo mussarela. Uma salada de feijão verde era a única contribuição que Jane e Gabriel tinham trazido para o banquete. No fogão, as panelas a ferver soltavam ainda outros aromas, na água a ferver os tenros nhoques subiam e desciam e redemoinhavam. O que é que eu posso fazer aqui, mãe? Perguntou Jane. Nada. Estiveste a trabalhar hoje. Senta-te ali. Queres que ralé o queijo? Não, não. Deves estar cansada. O Gabriel diz que estiveste acordada toda a noite. Angela mexeu rapidamente na panela com uma colher de pau. Não entendo por que é que tinhas também de trabalhar hoje. É absurdo. É o que tenho de fazer. Mas é Natal. Diz isso aos maus da fita. Jane tirou o ralador do armário e começou a raspar um pedaço de queijo parmesão nas lâminas. Já agora, por que é que o Mike e o Frank não estão aqui a ajudar? Deves ter estado a cozinhar toda manhã.
Ora, tu sabes como são os teus irmãos. Pois, fungou. Infelizmente, na sala ao lado, o futebol retumbava na TV, como de costume. Belos e vozes masculinas juntaram-se ao rugido da multidão no estádio, todos eles aclamando um tipo qualquer com nádegas apertadas, uma bola de pele de porco. Ângela debruçou-se sobre a salada de feijão verde para inspecionar. Ah, isso tem bom aspecto. Com que é que está temperada? Não faço ideia. O Gabriel é que a fez. Tens tanta sorte, Jane. Arranjaste um homem que cozinha. Se deixasses o pai à fome uns dias, ele também aprenderia a cozinhar. Não, não aprenderia. Limitava-se a definhar a mesa, esperando que o jantar fosse lá parar sozinho. Ângela ergueu a panela de água a ferver e virou-a, despejando os nhoques cozinhados num coador. Quando o vapor se dissipou, Jane viu a cara suada de Ângela, enquadrada por cabelos escorridos. Lá fora, o vento cortante percorria ruas cobertas de gelo, mas aqui, na cozinha da sua mãe, o calor corava as caras delas e enchia as janelas de vapor. Aqui está a mãe, disse Gabriel, entrando na cozinha com uma Regina completamente desperta nos seus braços. Olha quem é que já acordou da sua cesta. Ela não dormiu muito, disse Jane. Com aquele jogo de futebol a decorrer? Ele riu-se. A nossa filha é definitivamente uma admiradora dos Patriots. Devias ter ouvido o uivo dela quando os Dolphins marcaram. Deixa-me segurar nela. Jane abriu os braços e abraçou uma Regina que se contorcia contra o seu peito. Só tem 4 meses, pensou, e a minha bebê já está a desprender-se de mim. A selvagem pequena Regina tinha vindo ao mundo com os punhos a girar, com seu rosto roxo de tanto berrar. Estás assim tão impaciente para crescer? Perguntou-se Jane enquanto embalava a filha. Não queres ficar bebê durante algum tempo e deixar-me pegar em ti, saborear-te, antes da passagem dos anos te mandar sair subitamente pela nossa porta? Regina agarrou o cabelo de Jane e deu-lhe um doloroso puxão. Encolhendo-se, Jane afastou aqueles dedos obstinados, baixou os olhos para a mão da filha, e de repente pensou numa outra mão, fria e sem vida, a filha de outra pessoa, agora jazendo a bocados na morgue. Aqui está, Natal. Neste dia especial, eu não devia ter de pensar em mulheres mortas. Mas enquanto beijava o cabelo sedoso de Regina, enquanto inalava o odor de sabonete e shampoo de bebê, não conseguia encerrar a memória de outra cozinha e do que estivera a olhar para ela no chão de ladrilhos. Olhe lá, mãe, está no intervalo. Quando é que comemos? Jane levantou os olhos para o seu irmão mais velho, Frank, quando ele entrou pesadamente na cozinha. A última vez que o vira fora há 1 ano, quando ele viera de avião da Califórnia para passar o Natal. Desde então, os ombros dele tinham ficado ainda maiores. Todos os anos, Frank parecia ficar mais entroncado e os seus braços estavam agora tão musculados que não caíam a direito, balançavam arqueados como os dos símios. Todas aquelas horas nas salas de halterofilismo, pensou ela, e onde é que isso levou? Está maior, mas não certamente mais esperto. Ela lançou uma olhadela de apreço a Gabriel, que estava a abrir uma garrafa de Chianti. Mais alto e mais magro do que Frank. Tinha a complexão de um cavalo de corrida, não de um cavalo de tiro. Quando se tem um cérebro, pensou, para que é que são precisos músculos monstruosos? O jantar está pronto daqui a 10 minutos, disse Ângela. Isso significa que vai cair em cima do terceiro tempo, disse Frank. Por que é que vocês, rapazes, não desligam a televisão? Disse Jane. É o jantar de Natal. Pois, e nós já teríamos comido um bocado mais cedo se tivesse chegado a tempo e horas. Frank, replicou Ângela. A tua irmã esteve a trabalhar toda a noite. E repara que ela está aqui a ajudar. Por isso não começas a implicar com ela. Fez-se um súbito silêncio na cozinha enquanto tanto o irmão como a irmã olhavam espantados para Ângela. Será que a mãe tomou partido por mim, pela primeira vez? Bem, isto é mesmo um grande Natal, disse Frank, enquanto saía repentinamente da cozinha. Ângela despejou o coador de nhoques escorridos para uma tigela de servir à mesa e deitou-lhe em cima o fumegante molho de vitela. Não dão valor ao que as mulheres fazem, murmurou. Jane riu-se. Só agora que desce por isso. Como se não merecêssemos algum respeito. Ângela estendeu a mão para uma faca de cozinha e atacou um raminho de salsa, triturando com golpes rápidos. A culpa é minha. Devia tê-lo educado melhor. Mas na realidade a culpa é do teu pai. É ele que dá o exemplo. Não me estima. Faça eu o que fizer. Jane olhou de relance para Gabriel, que escolheu esse momento para se escapar convenientemente dali. Oh, mãe, o pai fez alguma coisa para te aborrecer? Ângela olhou por cima do ombro para Jane, com a lâmina da sua faca poisada em cima da salsa cortada. Tu não queres saber? Sim, quero. Não vou entrar por aí, Jane. Ah, não. Acho que cada pai merece o respeito do filho, seja o que for que ele faz. Portanto, ele fez mesmo alguma coisa. Já te disse, não vou por aí. Ângela juntou a salsa cortada e lançou-a para dentro da tigela de nhoques. Depois andou com um passo pesado até a porta da cozinha e gritou, sobrepondo-se ao som do televisor. Jantar. Sentem-se. Apesar da ordem de Ângela, demorou alguns minutos antes que Frank Rizzoli e os seus 2 filhos conseguissem separar-se do televisor. O espetáculo do intervalo tinha começado, e raparigas de pernas compridas com lantejoulas pavoneavam-se no palco. Os 3 homens Rizzoli ficaram ali sentados com os olhos cravados no ecrã. Só Gabriel se levantou para ajudar Jane e Ângela a levar os pratos de comida da cozinha para a sala de jantar. Embora não dissesse uma palavra, Jane entendeu o olhar que lhe lançou. Desde quando o jantar de Natal se transformou num cenário de guerra.
Ângela tirou com a tigela de batatas assadas para a mesa, dirigiu-se à sala de estar e agarrou o controle remoto. Com um clique, desligou o televisor. Frank resmungou. Oh, mãe, a Jessica Simpson vai aparecer daqui a 10. Ele viu a cara de Ângela e calou-se imediatamente. Mike foi primeiro a saltar do sofá. Sem dizer nada, acorreu obedientemente à sala de jantar, seguido com um ar mais carrancudo pelo irmão, Frank, e pelo Frank Sênior. A mesa estava posta de uma maneira magnífica. Velas tremeluziam em castiçais de cristal. Ângela tinha exposto seu serviço azul e dourado, os guardanapos de linho e os novos copos de vinho que acabará de comprar nas lojas Dans. Quando Ângela se sentou e passou os olhos pelo banquete, não foi com orgulho, mas com um ar de amargo descontentamento. Tudo isso parece magnífico, Mistress Rizzoli, disse Gabriel. Ora, obrigado. Eu sei que tu dás valor à quantidade de trabalho que dá uma refeição como esta, porque tu sabes cozinhar. Bem, na verdade não tive outra opção, vivendo sozinho durante tantos anos. Estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a mão de Jane. Tive sorte por encontrar uma rapariga que sabe cozinhar. Quando está presente, era o que devia ter acrescentado. Eu ensinei a Jane tudo o que sei. Mãe, pode passar o cordeiro? Pediu Frank. Desculpa, o cordeiro. O que é que aconteceu, por favor? Não tô passo até dizeres isso. O pai de Jane suspirou. Caramba, Angie, é Natal. Não podemos apenas dar de comer ao rapaz? Ando a alimentar este rapaz há 36 anos. Não vai passar fome só porque lhe peço um pouco de delicadeza. Ah, mãe? Arriscou o Mike. Podia, por favor, passar as batatas? Obedientemente, acrescentou de novo. Por favor? Sim, Mickey. Ângela estendeu-lhe a tigela. Durante alguns instantes ninguém falou. Os únicos sons eram o de mandíbulas a mastigar e de talheres a bater nos pratos. Jane olhou de relance para o pai, sentado numa ponta da mesa, e depois para a mãe, sentada na outra ponta. Não havia contato visual entre eles. Podiam estar a jantar em salas diferentes, tão distantes se encontravam um do outro. Jane não tinha muitas oportunidades para estudar os pais, mas esta noite sentiu-se forçada a fazê-lo, e o que viu deixou-a deprimida. Quando é que ficaram tão velhos? Quando é que os olhos da mãe começaram a murchar e o cabelo do pai a rarear até ficar tão fino? Quando é que começaram a odiar-se mutuamente? Então, Jane, diz-nos lá o que é que te manteve atarefada na noite passada, disse o pai dela, olhando para a filha, evitando intencionalmente olhar mesmo de lado para Ângela. Ninguém quer mesmo ouvir falar disso, pai. Eu quero, disse Frank. É Natal. Acho que se calhar. Quem é que foi espremido? Ela olhou de relance para o seu irmão mais velho. Uma mulher nova. Não era bonito de se ver. Não me incomoda nada falar disso, disse Frank, metendo um pedaço de cordeiro cor-de-rosa na boca. Frank, o sargento Moore, desafiando-a para o enojar. Este caso ia te mesmo incomodar, tal como me incomoda a mim. Ela era gira? O que é que isso tem a ver? Só estava a perguntar. É uma pergunta estúpida. Por quê? Se ela é gira, isso ajuda-te a entender os motivos desse tipo. Para matar por amor de Deus, Frank. Jane, disse o pai dela. É Natal. Bom, a Jane tem razão, replicou Ângela. Frank olhou para a mulher, espantado. A tua filha blasfema a mesa e tu atiras-te a mim? Achas que só as mulheres bonitas é que merecem ser mortas? Mãe, eu não disse isso, afirmou Frank. Ele não disse isso, disse o pai. Mas é o que tu pensas. O que vocês os dois pensam. Só as mulheres bonitas é que merecem atenção. Amem-nas ou matem-nas, só é interessante se forem bonitas. Ora, por favor o quê? Frank, tu sabes que é verdade. Olha para ti. Jane e os irmãos olharam com sobrolho franzido para o pai. Olhar para ele por quê? Mãe? Perguntou Mike. Ângela, disse Frank, é Natal. Eu sei que é Natal. Ângela levantou-se de repente e soltou um soluço. Eu sei. Saiu de repente da sala, dirigindo-se à cozinha. Jane olhou para o pai. O que é que se passa? Frank encolheu os ombros. Mulheres nessa idade. Mudança de vida. Isto não é só mudança de vida. Vou ver o que é estar a aborrecer. Jane levantou-se da cadeira e seguiu a mãe para a cozinha. Mãe? Ângela não pareceu ouvi-la. Estava de pé, virada de costas, batendo natas numa tigela de aço inoxidável. O batedor chocalhava, enviando manchas de salpicos brancos para cima da bancada. Mãe, estás bem? Tenho de começar a tratar da sobremesa. Esqueci-me completamente de bater as natas. Qual é o problema? Devia ter isto pronto antes de nos sentarmos à mesa. Tu sabes que teu irmão Frank fica impaciente se tiver de esperar muito pelo prato seguinte. Se o obrigarmos a ficar ali sentado mais de 5 minutos, quando damos por isso já voltou a ligar aquele televisor. Ângela estendeu a mão para o açúcar e espalhou uma colher cheia na tigela enquanto o batedor agitava as natas. Pelo menos o Mickey tenta fazer o que pode para ser simpático, mesmo quando tudo o que vê são maus exemplos. Para onde quer que olhe, só maus exemplos. Ouve, eu sei que há alguma coisa errada. Ângela desligou o batedor e com ombros curvados olhou para as natas, agora batidas tão espessamente que quase pareciam manteiga. O problema não é teu, Jane. Se é vosso, é também meu. A mãe virou-se e olhou para ela. O casamento é mais difícil do que julgas. O que é que o pai fez? Ângela desatou o avental e atirou para a bancada. Pode servir o bolo de natas por mim? Estou com dor de cabeça.
Vou lá para cima deitar-me. Mãe, vamos falar disto. Não vou dizer mais nada. Não sou esse tipo de mãe. Nunca obrigaria os meus filhos a tomar partido. Angela saiu subitamente da cozinha e subiu a correr a escada para o quarto. Perplexa, Jane regressou à sala de jantar. Frank estava demasiado ocupado a cortar o seu segundo bocado de cordeiro para sequer levantar os olhos. Mas Mike tinha um ar ansioso. Frank podia ser bronco, mas Mike, manifestamente, compreenderá que havia algo de seriamente errado esta noite. Ela olhou para o pai, que estava a esvaziar a garrafa de Chianti para o seu copo. Pai, queres dizer-me o que se passa? O pai bebeu um gole de vinho. Não, ela está realmente transtornada. Isso é entre ela e eu. Está bem? Levantou-se e deu uma palmada no ombro de Frank. Anda, acho que ainda podemos apanhar o terceiro tempo. Este foi o Natal mais lixado que alguma vez tivemos, disse Jane enquanto regressavam à casa de carro. Regina tinha adormecido no banco de trás. Pela primeira vez nessa noite, Jane e Gabriel podiam ter uma conversa sem interrupções. Habitualmente as coisas não se passam assim. Quer dizer, temos as nossas brigas e tudo isso, mas a minha mãe geralmente acaba por nos dar uma ensaboadela no fim. Olhou de lado para o marido, cujo rosto era elegível na escuridão do carro. Lamento. Por quê? Tu não sabias que te estavas a casar numa casa de doidos. Agora, provavelmente, já te estás a perguntar em que é que te meteste. Sim, sim. Diria que é tempo de mudar de mulher. Bom, deves pensar um bocadinho nisso, não? Jane, não sejas ridícula. Que raio! Há alturas em que gostaria de fugir da minha família. Mas eu certamente não quero fugir de ti. Ele desviou o olhar para a estrada, onde a neve arrastada pelo vento girava diante dos faróis. Por instante seguiram em frente sem falarem. Depois ele disse, sabes, nunca ouvi os meus pais discutir. Nem sequer uma vez, em todos os anos em que me ia tornando adulto. Vá lá, reconhece. Eu sei que a minha família é um bando de espalhabrasas. Tu vens de uma família que deixa transparecer os seus sentimentos, só isso. Eles batem com as portas e gritam e riem-se como hienas. Ah, isto está a ficar cada vez melhor. Eu só queria ter crescido numa família assim. Claro, ela riu-se. Os meus pais não gritavam, Jane, e não batiam com as portas. Também não se riam muito. Não, a família do coronel D era demasiado disciplinada para alguma vez se dignarem a ter algo tão vulgar como emoções. Não me lembro de alguma vez ouvir dizer amo-te, a mim ou a minha mãe. Tive de aprender a dizer isso. E ainda estou a aprender. Olhou para ela. Tu ensinaste-me a fazê-lo. Ela tocou na coxa dele. O seu rapaz calmo e impenetrável. Ainda faltava ensinar-lhe algumas coisas. Por isso nunca peças desculpas por eles, disse ele. Foram eles que te fizeram. Às vezes tenho dúvidas. Olho para o Frank e penso, por favor, meu Deus, deixe-me ser o bebê que eles encontraram na soleira da porta. Ele riu-se. As coisas estavam bastante tensas esta noite. O que se passava ali, já agora, não faço ideia. Ela recostou-se no banco. Mas mais cedo ou mais tarde vamos ficar a saber tudo. Capítulo 6. Jane calçou umas botas de papel, vestiu a bata cirúrgica e apertou o laço atrás da cintura. Olhando através da parede de vidro que dava para o laboratório de autópsias, pensou, na verdade não quero ir lá para dentro. Mas Frost estava já na sala, de bata e máscara, mostrando apenas o suficiente para Jane ver a sua careta. O assistente de Maura, Yoshima, tirou umas radiografias de um sobrescrito e montou-as no negatoscópio. As costas de Maura impediam que Jane visse a mesa, escondendo aquilo que ela tinha pouca vontade de enfrentar. Apenas há uma hora, estava sentada à mesa da sua cozinha, Regina rulhando no seu colo, enquanto Gabriel preparava o pequeno almoço. Agora os ovos mexidos agitavam-se no seu estômago e ela desejava arrancar a bata e voltar a sair do edifício para a neve purificadora. Em vez disso, empurrou a porta para a sala de autópsias. Maura olhou por cima do ombro e o seu rosto não deixou transparecer qualquer hesitação quanto às normas a seguir. Ela era apenas uma profissional como qualquer outro, pronta para fazer o seu trabalho. Embora ambas lidassem com a morte, Maura tinha muito mais intimidade com ela. Sentia-se muito melhor quando tinha de a encarar. Íamos agora começar, disse Maura. Fiquei presa no trânsito. As estradas estão uma confusão esta manhã. Jane prendeu sua máscara enquanto se aproximava do fundo da mesa. Evitou olhar para os restos mortais, preferindo concentrar a sua atenção no negatoscópio. Yoshima carregou no interruptor e a luz vacilante acendeu-se, brilhando atrás de 2 filas de películas. Radiografias do crânio. Mas estas não eram como as radiografias do crânio que Jane vira antes. Onde a coluna cervical devia estar, viu apenas algumas vértebras e depois, nada. Somente a sombra irregular de tecidos moles onde o pescoço tinha sido cortado. Ela imaginou Yoshima posicionar essa cabeça para fazer as radiografias. Tê-la ia rolado como uma bola de praia enquanto recolhia imagens na cassete, enquanto desviava o colimador, afastou-se do negatoscópio e deu por si a olhar para a mesa, para os restos mortais, apresentados numa posição anatômica. O torso estava de costas, as partes cortadas pousadas aproximadamente onde deveriam estar. Um quebra-cabeças em carne e osso, as peças à espera de serem reunidas. Embora não quisesse olhar para isso, estava ali, a cabeça, que se tinha inclinado sobre a orelha esquerda, como se a vítima se tivesse virado para olhar de lado.
Preciso de ver esta ferida mais de perto, disse Maura. Podes ajudar-me a mantê-la em posição? Uma pausa. Journey? Sobressaltada, Journey viu Maura olhar para ela. O quê? O Yoshima vai tirar fotografias e eu preciso de espreitar através do ampliador. Maura agarrou o crânio com as suas mãos enluvadas, rodou a cabeça, tentando ajustar as bordas da ferida. Assim. Tenta mantê-la nesta posição. Calça umas luvas e dá a volta para esta ponta. Journey olhou de relance para Frost. Antes do que eu, disseram os olhos dele. Ela avançou para a cabeceira da mesa. Parou aí para calçar as luvas, depois baixou as mãos para segurar a cabeça. Deu por si a encarar os olhos da vítima, cujas córneas eram baças como cera. 1 dia e meio na câmara frigorífica tinha esfriado a carne. Enquanto ela colocava suas mãos em concha no rosto, lembrou-se da bancada do talhante no seu supermercado local, com as galinhas geladas envolvidas em plástico. No fim, somos todos simplesmente carne. Maura debruçou-se sobre a ferida, examinando-a através do ampliador. Parece ser um único golpe de um lado ao outro do anterior. Lâmina muito afiada. O único entalhe que vejo é um bocado atrás, por baixo das orelhas. Retorno mínimo de faca de serrilha. Uma faca de pão não muito bem afiada, disse Frost, a sua voz ruidosa muito ao longe. Journey ergueu os olhos e viu que ele se tinha afastado da mesa e estava a meio caminho do lavatório, com a mão a tapar a máscara. Quando falo de faca de serrilha, não estou a referir-me à lâmina, disse Maura. É um padrão de corte. Cortes sucessivos indo cada vez mais fundo, no mesmo plano. O que vemos aqui é um corte inicial muito profundo, feito diretamente na cartilagem tiroideia, baixando para a coluna vertebral. Depois uma desarticulação rápida entre a segunda e a terceira vértebra cervical. Pode ter levado menos de 1 minuto a terminar esta decapitação. Yoshima aproximou-se com a sua câmera digital, tirando fotos muito perto da ferida. De frente, de lado. O horror visto de todos os ângulos. Muito bem, Journey, disse Maura. Vamos ver o plano da incisão. Maura agarrou na cabeça e virou-a ao contrário. Segura-a assim para mim. Journey captou um vislumbre de carne cortada e da traqueia aberta, e desviou abruptamente o olhar, segurando cegamente a cabeça na posição desejada. Mais uma vez, Maura aproximou-se com o ampliador para examinar a superfície de corte. Vejo estriamentos na cartilagem tiroideia. Penso que a lâmina era de serrilha. Tira umas fotos disto. Uma vez mais, o obturador clicou quando Yoshima se debruçou para fazer mais fotos. As minhas mãos vão ficar nestas fotos, pensou Journey, este instante preservado para os arquivos de provas. A cabeça dela, as minhas mãos. Disse que havia salpicos de sangue arterial na parede, disse Frost. Maura concordou. No quarto, ela estava viva. Estava. E esta decapitação demorou apenas segundos. Com uma faca afiada, uma mão hábil, um assassino pode certamente fazer isso nesse tempo tão curto. Só a coluna vertebral é que pode atrasar. Então ela soube o que estava a acontecer, não foi? Deve ter sentido tudo. Duvido muito disso. Se alguém nos corta a cabeça, devemos estar conscientes pelo menos durante alguns segundos. Foi o que ouvi no The Art Bell Show. Um médico qualquer estava na rádio com ele, a falar do que é ser guilhotinado, que provavelmente ainda estamos conscientes enquanto a nossa cabeça cai no balde. Na verdade, podemos sentir-nos a cair lá dentro. Isso pode ser verdade, mas o médico disse que Maria, rainha dos escoceses, estava ainda a tentar falar, mesmo depois de terem cortado a cabeça. Os lábios dela continuavam a mexer-se. Caramba, Frost, disse Journey, como se eu precisasse de ser ainda mais horrorizada. É altamente improvável, disse Maura, e não estou a dizer isto só para sossegar. Ela virou a cabeça de lado na mesa. Apalpe o crânio. Neste ponto, Frost olhou para ela, horrorizado. Não, deixe estar. Não preciso de fazer isso. Vamos lá. Calce uma luva e passe os dedos pelo osso temporal. Há uma laceração do scalp. Só dei por isso depois de ter limpo o sangue. Apalpe o crânio aqui e diga-me o que detecta. Era manifestamente a última coisa que Frost quereria fazer, mas calçou uma luva e hesitantemente pousou os dedos no crânio. Há declive no osso. Uma fratura do crânio rebaixada. Pode vê-la na radiografia. Maura dirigiu-se ao negatoscópio e apontou para as linhas do crânio. Nas imagens feitas de lado, vê fraturas bifurcando-se a partir desse ponto de impacto. Irradiam como uma teia de aranha através do osso temporal. Na verdade, é exatamente isso que chamamos a este tipo de fratura. Um padrão de mosaico ou teia de aranha. Está numa localização particularmente crítica, porque a artéria meningia média passa mesmo aqui por baixo. Se a rompermos, o paciente sangra na cavidade craniana. Quando abrirmos o crânio, veremos se foi isso que aconteceu. Olhou para Frost. Isto foi uma pancada forte na cabeça. Penso que a vítima estava inconsciente quando começou a incisão, mas ainda estava viva. Sim, estava certamente ainda viva. Não sabe se ela estava inconsciente. Não há feridas defensivas nos seus membros. Não há indícios físicos de que tenha resistido. Não deixamos que alguém nos corte o pescoço sem lutarmos. Creio que ela estava abalada por essa pancada. Não penso que tenha sentido a lâmina. Avançou para o lado direito do cadáver, agarrou no braço amputado e levantou a extremidade cortada para o ampliador. Temos mais marcas do instrumento aqui na superfície da cartilagem, onde ele desarticulou a articulação do cotovelo, disse ela. Parece que a mesma lâmina foi usada aqui. Muito afiada, serrilhada.
Ela opôs o braço solto ao cotovelo, como se estivesse a juntar as peças de um manequim, e observou a correspondência. Não havia nenhuma expressão de horror no rosto dela, somente concentração. Podia estar a examinar maquinetas ou rolamentos, não carne dilacerada. Não o membro de uma mulher que costumava levantar esse braço para escovar o cabelo, para acenar, para dançar. Como é que Maura conseguia fazer isso? Como é que conseguia vir para este edifício todas as manhãs, sabendo o que a esperava, dia após dia, pegando no bisturi, dissecando a tragédia de vidas cortadas pela raiz? Eu também lido com essas tragédias, mas não tenho de serrar crânios ou meter as minhas mãos no tórax dos cadáveres. Maura deu a volta para o lado esquerdo do cadáver. Sem hesitar, agarrou na mão decepada, congelada e exaurida de sangue. Parecia feita de cera, não de carne, como a ideia que um aderecista de filmes poderia ter do que deveria parecer uma mão verdadeira. Maura passou o ampliador por cima dela e inspecionou a superfície crua do corte. Por instantes não disse nada, mas uma ruga estava agora gravada na sua testa. Pousou a mão e levantou o braço esquerdo para examinar o coto do pulso. A sua ruga ficou mais funda. Voltou a pegar na mão e opôs as duas feridas, tentando fazer coincidir as superfícies cortadas, mão com pulso, pele cor de cera com pele cor de cera. Pousou bruscamente as partes do corpo e olhou para Yoshima. Podes mostrar as radiografias do pulso e da mão? Já acabaste de ver todas estas radiografias do crânio. Volto a vê-las mais tarde. Agora quero ver a mão e o pulso esquerdos. Yoshima retirou o primeiro conjunto de radiografia. Desmontou uma nova série. Contra o fundo iluminado do negatoscópio, mão e dedos brilharam, as colunas de falanges como delgados caules de bambu. Maura descalçou as luvas e aproximou-se do negatoscópio, com os olhos cravados nas imagens. Não disse nada. Foi seu silêncio que indicou a Jane que havia ali algo muito errado. Maura virou-se e olhou para ela. Fizeste buscas em toda a casa da vítima? Sim, claro. Na casa inteira, em todos os armários, em todas as gavetas, não havia lá muita coisa. Ela tinha se mudado poucos meses antes. E o frigorífico? O congelador? A equipa forense passou tudo a pente fino. Por quê? Vem ver esta radiografia. Jane tirou as suas luvas sujas e dirigiu-se ao negatoscópio para ver as películas. Não viu lá nada que explicasse repentino tom de urgência de Maura, nada que não correspondesse ao que vira pousado na mesa. Para onde é que é suposto eu olhar? Vês esta imagem da mão? Esses ossinhos aqui são chamados carpais. Formam a base da mão, antes de os ossos do dedo se ramificarem. Maura pegou na mão de Jane para fazer a demonstração, virando-a com a palma para cima, revelando a cicatriz que para sempre lembraria a Jane o que outro assassino lhe fizera. Um registro de violência, marcado na sua carne por Warren Hoyt. Mas Maura não fez comentário sobre a cicatriz. Em vez disso, apontou para a base carnuda da palma da mão de Jane, junto do pulso. Os ossos carpais estão aqui. Na radiografia, parecem 8 pedrinhas. São apenas pequenos pedaços de osso, mantidos juntos por ligamentos e músculos tecidos conjuntivos. Estes dão às tuas mãos flexibilidade, permitem-nos executar uma gama completa de tarefas espantosas, desde esculpir a tocar piano. Muito bem. Então, este aqui, nesta série mais próxima, Maura apontou para a radiografia, para um osso perto do pulso. É chamado escafoide. Vais reparar que existe um espaço de articulação por baixo dele, e a seguir, nesta película, há uma lasca distinta de outro osso. Faz parte do processo estiloide. Quando ele cortou esta mão, também retirou um fragmento do osso do braço. Ainda não consigo ver a importância disso. Agora olha para a radiografia do coto do braço. Maura apontou para outra radiografia. Vês a extremidade periférica dos 2 ossos do antebraço. O osso mais fino é o cúbito, o osso engraçado. E o grosso, no lado do polegar, é o rádio. Aqui está o processo estiloide de que eu falava há pouco. Vês aonde eu quero chegar? Jane franziu a testa. Está intacto. Nesta radiografia, esse osso está todo aqui. Exatamente. Não só está intacto, como ainda há um pedaço do osso seguinte agarrado a ele. Uma lasca do escafoide. Naquela sala fria, Jane sentiu subitamente a cara ficar entorpecida. Enapá, disse em voz baixa. Isto está a começar a soar mal. É mesmo mal. Jane virou-se e regressou à mesa. Baixou os olhos para a mão amputada, pousada ao lado do que julgara, do que todos eles tinham julgado, ser o braço a que antes estivera presa. A superfície de corte não coincidem, disse Maura. Nem as radiografias. Frost disse. Está a dizer-nos que esta mão não é dela? Vamos precisar de uma análise de ADN para confirmar. Mas creio que a prova está aqui, no negatoscópio. Virou-se e olhou para Jane. Há uma outra vítima que vocês ainda não encontraram. E nós temos a mão esquerda dela. Capítulo 7. 15 de julho, quarta-feira. Fase da lua, lua nova. Estes são os rituais da família Saul. Às 13 horas, o tio Peter regressa à casa depois de ter passado metade da sua jornada na clínica. Muda de roupa, veste jeans e t-shirt e dirige-se para sua horta, onde uma selva de tomateiros e pepinos sobrecarrega suas latadas. Às 14 horas, o pequeno Ted sobe a colina vindo do lago, carregando a sua cana de pesca. Mas não apanhou nada. Ainda não o vi trazer para casa um único peixe.
Às 14h15, as duas amigas de Lily sobem a colina, trazendo fatos de banho e toalhas. A mais alta, julgo que o seu nome é Sarah, também traz um rádio. A sua estranha e agressiva música perturba agora o que, fora isso, seria uma tarde silenciosa. As toalhas delas espalham-se pela relva. As três raparigas aquecem-se ao sol como felinos sonolentos. A pele delas brilha como protetor solar. Lily senta-se e estende a mão para sua garrafa de água. Quando a leva aos lábios, fica subitamente quieta, olhando para minha janela. Vê-me a observá-la. Não é a primeira vez. Pousa lentamente a garrafa de água e diz qualquer coisa às suas duas amigas. As outras raparigas erguem-se agora, sentam-se e olham na minha direção. Por instantes ficam a olhar para mim, tal como eu estou a olhar para elas. Sarah apaga o rádio. Todas elas se levantam, abanam as toalhas e entram na casa. Um momento depois, Lily bate à minha porta. Não espera pela resposta, mas entra sem ser convidada no meu quarto. Por que é que nos estavas a observar? Pergunta. Só estava a olhar pela janela. Estavas a olhar para nós. Porque por acaso vocês estavam ali. O seu olhar pousa na minha secretária. Em cima dela, aberto, está o livro que a minha mãe me deu quando fiz 10 anos. Geralmente conhecido como Livro Egípcio dos Mortos, é uma coletânea de antigos textos fúnebres. Todos os feitiços e encantamentos que precisamos para navegar na vida depois da morte. Aproximar-se do livro, mas hesita em tocar-lhe, como se as páginas lhe pudessem queimar os dedos. Estás interessada em rituais de morte? Pergunto. Não passam de superstições. Como é que podes saber isso se não tentares fazê-los? Tu consegues mesmo ler estes hieróglifos? A minha mãe ensinou-me. Mas esses são apenas feitiços menores. Não são os realmente poderosos. E o que é que um feitiço poderoso pode fazer? Ela olha para mim, um olhar tão direto e inflexível que me leva a perguntar se ela não será mais o que parece. Se não a subestimei. Os feitiços mais poderosos, digo-lhe, podem ressuscitar os mortos. Quer dizer, tal como em A Múmia. Ri-se. Ouço mais risinhos atrás de mim e viro-me para ver as suas duas amigas paradas na entrada do quarto. Têm estado a escutar-nos e olham para mim com desdém. Eu sou manifestamente o rapaz mais esquisito que elas conheceram. Não fazem ideia de como sou realmente diferente. Lily fecha o livro dos mortos. Vamos nadar, meninas, diz ela e sai rapidamente do quarto, deixando atrás de si o doce odor do seu protetor solar. Através da minha janela, vejo-as descer a colina, em direção ao lago. A casa está agora silenciosa. Vou até ao quarto de Lily. Da sua escova de cabelo arranco longos fios de cabelo castanho e meto-os no meu bolso. Destapo as loções e cremes no seu toucador e cheiros. Cada odor traz consigo uma centelha de memória. Lily na mesa do pequeno almoço. Lily sentada a meu lado no carro. Abro as suas gavetas, o seu armário, e toco nas roupas dela. Roupas que qualquer adolescente americana podia usar. Afinal de contas, ela é apenas uma rapariga, nada mais. Mas precisa de ser vigiada. É o que eu faço melhor. Capítulo 8. Siena, Itália. Agosto. Lily Saul acordou de repente, saindo de um sono profundo, e ficou deitada a respirar dificilmente entre lençóis torcidos. A luz ambarina do fim da tarde brilhou através das fendas das persianas de madeira parcialmente fechadas. Na obscuridade por cima da sua cama, uma mosca zumbiu, dando voltas em antecipação do sabor da sua carne úmida. O seu medo. Sentou-se no colchão delgado, empurrou para trás o cabelo emaranhado e massageou a cabeça enquanto as batidas do seu coração se tornavam gradualmente mais lentas. O suor escorreu das suas axilas, embebendo a t-shirt. Tinha conseguido dormir no meio do pior calor da tarde, mas o quarto ainda parecia sufocante, a atmosfera suficientemente pesada para abafar. Não posso continuar a viver assim para sempre, pensou, ou acabo por enlouquecer. Talvez já esteja louca. Levantou-se da cama e dirigiu-se à janela. Mesmo os ladrilhos debaixo dos pés radiavam calor. Abrindo completamente as persianas, olhou através da minúscula praça, para os edifícios cozendo como fogões de pedra ao sol. Uma neblina dourada cobria cúpulas e telhados de um tom ocre. O calor de verão tinha levado os sensíveis habitantes de Siena para dentro de casa. Só os turistas estariam agora lá fora, vagueando de olhos arregalados pelas ruas estreitas, bufando e suando enquanto subiam a íngreme ladeira que leva à Basílica ou posando para fotos na Piazza del Campo, com as solas dos seus sapatos derretendo-se e ficando pegajosas na tijoleira abrasadora. Todas as habituais coisas turísticas que ela própria tinha feito quando chegará a Siena, antes de se acomodar aos ritmos dos habitantes da terra, antes de o calor de agosto se ter aproximado desta cidade medieval. Por baixo da sua janela, na piazzetta, ninguém se mexia. Mas enquanto se afastava da janela, vislumbrou algo mexer-se na sombra de uma porta. Ficou muito quieta, com os olhos postos nesse ponto. Não consigo vê-lo. Será que ele consegue ver-me? Então o habitante que se abrigava nessa entrada emergiu do seu esconderijo, trotou através da piazzetta e desapareceu. Era apenas um cão. Dando uma risada, afastou-se da janela. Nem todas as sombras escondem monstros, mas algumas escondem. Algumas sombras seguem-nos, ameaçam-nos, onde quer que vamos. Na sua minúscula casa de banho, salpicou a cara com água morna e puxou para trás o seu cabelo escuro, fazendo um rabo de cavalo.
Não perdeu tempo a maquilhar-se. Durante este último ano tinha largado quaisquer hábitos que a pudessem atrasar. Andava sempre com uma pequena mala mais uma mochila. Possuía apenas 2 pares de sapatos, as suas sandálias e tênis. Jeans, t-shirts e camisolas levavam-na do calor do verão para o gelo do inverno. Quando a buscamos a sério, a sobrevivência é apenas uma questão de disposição em camadas, seja de roupa, seja de defesas emocionais. Não deixar entrar os elementos, repelir as ligações. Manter-se a salvo. Agarrou na mochila e saiu do quarto para o corredor sombrio. Aí parou, como sempre fazia, e inseriu um pedaço rasgado de fósforo de cartão na ombreira inferior, enquanto fechava a porta e a trancava. Não que a velha fechadura impedisse alguém de entrar. Tal como todo o edifício, tinha provavelmente séculos. Estimulada pelo calor, saiu para a piazeta. Parou, esquadrinhando o espaço deserto. Era ainda demasiado cedo para que a maioria dos habitantes saísse e andasse por ali, mas dali a uma hora deviam acordar das suas cestas estimuladas pelo almoço e começar a regressar às lojas e aos escritórios. Lily ainda tinha algum tempo para si antes de Giorgio esperar que regressasse ao trabalho. Era uma oportunidade para caminhar e limpar as suas teias de aranha, para visitar os seus covis favoritos na sua cidade favorita. Estivera em Siena apenas 3 meses, se começava já a sentir a cidade afastar-se lentamente dela. Em breve teria de deixar, tal como deixará cada um dos outros lugares que amava. Já fiquei aqui demasiado tempo. Atravessou a piazeta e começou a subir a ruela estreita que conduzia à via de Fonte Branda. O seu percurso levou ao antigo fontanário da cidade, passando por edifícios que outrora tinham albergado artesãos medievais e, mais tarde, matadouros. A Fonte Branda era um ponto de referência da Siena outrora celebrada por Dante, e as suas águas eram ainda transparentes, ainda convidativas, mesmo passados tantos séculos. Ela tinha vindo aqui uma vez, durante a lua cheia. Segundo a lenda, era nessa altura que os lobisomens vinham banhar-se nas águas, antes de se voltarem a transformar em seres humanos. Nessa noite, não vislumbrou nenhum lobisomem, somente turistas bêbados. Talvez fossem uma e a mesma coisa. Subindo agora a colina, as suas resistentes sandálias batendo nas pedras ardentes, passou pelo santuário e casa de Santa Catarina, a santa padroeira de Siena, que sobrevivera durante longos períodos não comendo mais nada senão o Santíssimo Sacramento. Santa Catarina tivera vívidas visões do inferno, do purgatório e do inferno, e desejara a glória e a divina agonia do martírio. Após uma longa e desconfortável doença, tudo que conseguirá for uma decepcionante morte vulgar. Enquanto subia a colina, Lily pensou, eu também tive visões do inferno, mas não tenho nenhum interesse pelo martírio. Quero viver, fazer seja o que for para viver. Quando alcançou a Basílica de São Domênico, a sua t-shirt estava encharcada de suor. Parou ofegante no alto da colina, olhando do alto para a cidade, para os seus telhados nublados, até parecerem desfocados na neblina estival. Era uma vista que lhe fazia doer o coração, porque sabia que teria de sair dali. Já se demorará em Siena mais do que devia e sentia agora o mal alcançá-la. Quase podia sentir o seu cheiro vago, vil, trazido pelo vento. A toda a sua volta, turistas derreados enchiam o alto da colina, mas ela manteve-se num silencioso isolamento, um fantasma entre os vivos. Já morta, pensou. Para mim, isto é tempo emprestado. Desculpe, menina, fala inglês? Sobressaltada, Lily virou-se e viu um homem e uma mulher de meia idade vestindo t-shirts bem iguais e calções largos. O homem segurava uma máquina fotográfica que parecia complexa. Querem que vos tire uma fotografia? Perguntou Lily. Isso era ótimo. Obrigado. Lily agarrou na câmara. Esta tem algum truque? Não, basta carregar no botão. O casal entrelaçou os braços e posou com a vista de Siena estendendo-se como uma tapeçaria medieval atrás deles. A sua recordação de uma escalada árdua num dia quente. Você é americana, não é? Disse a mulher, enquanto Lily devolvia a câmara. Então, de onde é? Era apenas uma pergunta amigável, algo que inúmeros turistas perguntavam uns aos outros, uma maneira de comunicarem com outros companheiros de viagem longe de casa. Mas imediatamente pôs Lily em guarda. A curiosidade deles é quase certamente inocente. Mas não conheço estas pessoas. Não posso ter a certeza. Oregon, mentiu. A sério? O nosso filho vive lá. De que cidade? Portland. Essa agora. O mundo é mesmo pequeno. Ele vive na Northwest Irving Street. Isso fica perto de si? Não. Lily estava a recuar, afastando-se destas pessoas dominadoras que provavelmente a seguir iriam insistir para que fosse tomar café com elas e fazer-lhe ainda mais perguntas, buscando mais pormenores que não fazia intenção de partilhar. Tenha uma boa visita. Olhe, gostaria de... Tenho de me encontrar com uma pessoa. Disse-lhes adeus e fugiu dali. As portas da basílica agigantaram-se à sua frente, oferecendo-lhe um local de refúgio. Entrou lá dentro, nesse silêncio fresco, e soltou um suspiro de alívio. O templo estava quase vazio, somente uns quantos turistas vagueando pelo vasto espaço e as suas vozes ditosamente abafadas. Ela caminhou para o arco gótico, onde o sol brilhava através dos vitrais em pedaços de luz preciosa, passando pelos túmulos de nobres de Siena alinhados ao longo das 2 paredes. Virando para o nicho de uma capela, parou diante do ornamentado altar de mármore e fixou o olhar no relicário contendo a cabeça preservada de Santa Catarina de Siena. Os seus restos mortais tinham sido divididos e distribuídos como santas relíquias, o seu corpo em Roma, o pé em Veneza. Soubera ela que seria esse o seu destino.
que a sua cabeça iria ser arrancada do tronco decadente, a sua cara mumificada exposta a inúmeros turistas suados e alunos tagarelas das escolas. As endurecidas órbitas dos olhos da santa fitavam-na atrás do vidro. É este o aspecto da morte. Mas tu já sabias, não é? Lily saiu? Estremecendo, Lily saiu do nicho da capela e atravessou rapidamente a igreja cheia de ecos, regressando à entrada. Novamente lá fora, quase se sentiu grata pelo calor, mas não pelos turistas. Tantos estranhos com máquinas fotográficas. Qualquer um deles podia tirar-lhe furtivamente uma foto. Deixou a basílica e começou a descer a colina, através da Piazza San Beni, passando pelo Palácio Tolomei. O emaranhado de ruas estreitas confundia facilmente os turistas, mas Lily conhecia o caminho através desse labirinto, e caminhou rapidamente, sabendo onde ia, em direção ao seu destino. Já estava atrasada, porque se demorará tempo demais na colina, e Giorgio iria certamente ralhar com ela. Não que essa perspectiva lhe causasse qualquer tipo de terror, porque os resmungos de Giorgio nunca tinham consequências significativas. Por isso, quando chegou ao local de trabalho 15 minutos atrasada, nem sequer sentiu o menor sinal de temor. A pequena campainha tocou na porta, anunciando sua entrada na loja, e ela inalou os odores familiares de livros empoeirados, cânfora e fumo de cigarro. Giorgio e seu filho, Paolo, estavam debruçados sobre uma secretária perto das traseiras da loja, ambos usando lentes de ampliação encaixadas nas suas cabeças. Quando Paolo levantou os olhos, um imenso olho fixou Lily como se fosse o de um ciclope. Tem de ver isto, disse-lhe em italiano. Acabou de chegar. Enviado por um colecionador de Israel. Estavam tão excitados que nem tinham dado pelo atraso dela. Lily pousou a mochila atrás da sua secretária e abriu caminho entre a mesa antiga e o banco monacal de carvalho, passando pelo sarcófago romano que agora servia, vergonhosamente, como contentor temporário para armazenar arquivos. Passou por cima de um caixote aberto que espalhara aparas de madeira pelo chão e franziu a testa ao ver o objeto na secretária de Giorgio. Era um bloco de mármore cinzelado, talvez parte de um edifício. Reparou na pátina em duas superfícies adjacentes, um brilho ligeiro deixado por séculos de exposição ao vento, à chuva e ao sol. Era uma pedra angular. O jovem Paolo tirou a lente e o seu cabelo escuro ficou em pé, sorrindo para ela com esse estufo de cabelo que lembravam orelhas. Parecia um dos lendários lobisomens de Siena, embora um totalmente inofensivo e encantador. Tal como seu pai, Paolo não tinha um único pingo de crueldade. E, se não fosse pelo facto de ela ser inevitavelmente forçada a magoá-lo, Lily tê-lo-ia facilmente aceite como amante. Acho que vai gostar desta peça, disse ele, e passou-lhe a sua lupa. É precisamente o tipo de coisas em que está sempre interessada. Ela debruçou-se sobre a pedra angular e examinou a figura humana aí inscrita. Estava erecta, com uma saia presa à cintura e pulseiras e anéis decorativos nos tornozelos. Mas a cabeça não era humana. Encaixou a lupa na cabeça e aproximou-se mais. Quando os pormenores se tornaram visíveis através da lente, sentiu um súbito arrepio. Viu dentes caninos salientes e dedos revestidos de garras. E cornos. Endireitou-se, com a garganta seca, a sua voz estranhamente distante. Disseste que colecionadora de Israel? Giorgio confirmou com um aceno de cabeça e retirou a sua lupa, revelando uma versão de Paolo mais velha e rechonchuda. Os mesmos olhos escuros, mas rodeados por rugas de expressão. Este tipo é novo para nós. Por isso não podemos ter certeza da proveniência desta peça. Ou se podemos confiar nele. Como é que aconteceu ele mandar-vos esta peça? Giorgio encolheu os ombros. Chegou hoje nesse caixote. É tudo o que sei. Ele quer que lhe vendam a peça. Só pediu que a avaliássemos. O que é que achas? Ela esfregou um dedo na pátina. Sentiu novamente o arrepio, passando da pedra para o seu corpo. De onde é que disseste que veio? Giorgio deitou a mão a um maço de papéis. Diz que a adquiriu há 8 anos, em Teherão. Creio que deve ter sido contrabandeada. Encolheu novamente os ombros e piscou o olho. Mas o que é que nós sabemos? É? Persa, murmurou ela. Esta é a rima. O que é a rima? Perguntou Paolo. Não é que, é quem? Na Pérsia antiga, a rima é um demônio. O espírito da destruição. Pousou a lupa na secretária e respirou profundamente. Para eles era a personificação do mal. Giorgio deu uma risada e esfregou as mãos, exultante. Estás a ver, Paolo? Eu disse que ela sabia. Diabos, demônios, ela conhece-os a todos. Tem sempre resposta para tudo. Por quê? Paolo olhou para ela. Nunca entendi por que estás tão interessada em coisas maléficas. Como é que ela podia responder a essa pergunta? Como é que podia dizer que uma vez vira a besta olhos nos olhos, se que ela lhe devolvera o olhar, que a vira? Desde então tem me perseguido. Portanto é autêntica? Perguntou Giorgio. Esta pedra angular? Sim, julgo que é. Então tenho de lhe escrever imediatamente. É? Ao nosso novo amigo em Tel Aviv. Dizer-lhe que a enviou para o negociante certo, alguém que compreende o seu valor. Com muito cuidado, voltou a meter a pedra dentro do caixote. Para algo tão especial vamos certamente encontrar um comprador. Quem é que quereria ter esta monstruosidade em sua casa? Pensou Lily. Quem desejaria ter o mal a olhar para si na sua própria parede? Ah, quase me esquecia, disse Giorgio. Sabes que tens um admirador? Lily franziu o sobrolho. O quê? Um homem veio à loja à hora do almoço. Perguntou-me se uma mulher americana trabalhava para mim. Ela ficou muito quieta. O que é que lhe disseste? Paolo disse.
Eu consegui evitar que o pai dissesse alguma coisa. Podíamos nos meter em trabalhos, visto que não tens licença. Mas agora tenho estado a pensar nisso um pouco mais, disse Giorgio. E acho que se calhar ele tem um fraquinho por ti. Foi por isso que perguntou. Giorgio piscou-lhe o olho. Ela engoliu em seco. Disse o nome dele. Giorgio deu uma palmada de brincadeira no braço do filho. Estás a ver? Repreendeu. Tu mexes muito devagar. Rapaz. Agora vem aí outro homem e ficamos sem ela. Qual era o nome dele? Lily perguntou novamente, numa voz mais aguda. Mas nem o pai nem o filho pareceram dar-se conta da mudança da sua atitude. Estavam demasiado ocupados a provocar-se mutuamente. Não deixou nenhum nome, disse Giorgio. Acho que ele quer jogar o jogo da identidade secreta. É? Levar-te a adivinhar. Era um homem novo. Que aspecto tinha? Ah, então estás interessada. Havia algo. Fez uma pausa. Em vulgar nele? O que queres dizer com isso? Em vulgar? Não humano. Era o que ela queria dizer. Tinha olhos muito azuis, adiantou Paolo, vivamente. Olhos estranhos. Muito claros, como os de um anjo. Exatamente o oposto de um anjo. Ela virou-se e dirigiu-se imediatamente à janela, espreitando através do vidro coberto de pó para os transeuntes. Ele está aqui, pensou. Descobriu-me em Siena. Ele volta. Cara minha. Sê paciente, disse Giorgio. E quando voltar não posso estar aqui. Apanhou a mochila. Lamento, disse. Não me estou a sentir bem. O que é que tens? Acho que não devia ter comido aquele peixe ontem à noite. Não se está a dar bem comigo. Preciso de ir para casa. O Paolo leva-te lá. Não, não. Ela abriu a porta com força, arrancando um som estridente da campainha. Eu fico bem. Saiu da loja a correr e não olhou para trás, receando que Paolo tentasse correr atrás dela, insistindo em fazer de cavalheiro e escoltá-la. Não podia permitir que a atrasasse. Agora a pressa era essencial. Tomou um caminho sinuoso para regressar ao seu apartamento, evitando piazzas cheias de gente e ruas principais. Em vez disso, atalhou por ruelas minúsculas, circundando constantemente em direção às proximidades da Fonte Branda. Só levaria 5 minutos a emalar as suas coisas. Tinha aprendido a ser versátil, a avançar no instante em que surgia um alerta, e tudo o que tinha a fazer era tirar as suas roupas, o estojo de toucador para dentro da mala, e tirar os euros que juntara do seu esconderijo atrás da cômoda. Nestes últimos 3 meses, Giorgio tinha-lhe pago em notas às escondidas, sabendo muito bem que ela não tinha licença de trabalho. Ela tinha reunido um bom pé de meia para ajudar a manter-se quando não tinha trabalho, suficiente para se aguentar até se instalar numa nova cidade. Só tinha de pegar no dinheiro e na mala e partir, diretamente para a estação de autocarros. Não, não. Pensando melhor, seria aí que ele devia esperar que fosse. Um táxi era melhor. Mais caro, sim. Mas se utilizasse só para sair da cidade, talvez para levar tão longe como San Gimignano, podia apanhar um comboio para Florença. Aí, no meio da multidão fervilhante, poderia desaparecer. Não entrou no seu edifício pela Piazzetta, aproximou-se dele pela escura rua lateral, passando por latas de lixo e bicicletas presas com correntes, e subiu pela escada das traseiras. Música trombeteava num dos outros apartamentos, espalhando-se através da porta aberta para o corredor. Era aquele adolescente triste da porta ao lado. Tito e o seu maldito rádio. Captou um vislumbre do rapaz, sentado desleixadamente no sofá. Prosseguiu em direção ao seu apartamento. Estava mesmo a tirar as chaves quando viu o fósforo rasgado e ficou quieta. Já não estava metido em cunha na ombreira. Tinha caído para o chão. O seu coração bateu com força enquanto recuava. Ao passar pela porta de Tito, o rapaz levantou os olhos do sofá e acenou-lhe. Entre todos os momentos inconvenientes para começar a mostrar-se amigável, tinha escolhido este. Não me digas uma palavra, suplicou silenciosamente. Não te atrevas a dizer seja o que for. Hoje não trabalhas? Gritou-lhe em italiano. Ela virou-se e desceu as escadas a correr. Quase tropeçou nas bicicletas enquanto corria pela ruela. Estou demasiado atrasada, pensou, enquanto contornava rapidamente a esquina e subiu uma curta série de degraus. Mergulhando num jardim abandonado, acocorou-se atrás de um muro desmoronado e ficou aí muito quieta, mal ousando respirar. 5 minutos, 10. Não ouviu passos, sons de perseguição. Se calhar o fósforo caiu sozinho. Se calhar ainda posso recuperar a minha mala. O meu dinheiro. Arriscando uma olhadela por cima do muro, espreitou para a ruela. Ninguém. Arrisco. Ouso ir até lá. Deslizou novamente para a viela. Seguiu o caminho por uma série de ruas estreitas até chegar perto da Piazzetta. Mas não avançou para esse espaço aberto. Preferiu avançar lentamente para a esquina de um edifício e espreitar para a janela do seu apartamento. As persianas de madeira estavam abertas, tal como as deixará. Através do crepúsculo crescente, viu algo mexer-se nessa janela. Uma silhueta, somente durante alguns segundos, enquadrada pelas persianas. Recuou rapidamente para trás do edifício. Merda, merda. Abriu a mochila e remexeu na carteira. 48 euros. Suficiente para algumas refeições e um bilhete de autocarro. Talvez suficiente para uma corrida de táxi até San Gimignano, mas não para muito mais. Tinha um cartão multibanco, mas não se atrevia a usá-lo senão em grandes cidades, onde podia facilmente misturar-se com a multidão. A última vez que utilizara tinha sido em Florença, numa noite de sábado, quando as ruas estavam cheias de gente. Não aqui, pensou. Não em Siena.
Deixou a piazezeta e encaminhou-se mais profundamente para as ruelas atrás da Fonte Branda. Essa era a vizinhança que ela conhecia melhor. Aí podia escapar a qualquer um. Encontrou o caminho para uma cafetaria minúscula que descobrira semanas antes, frequentada apenas por habitantes da cidade. Lá dentro, era tão escuro como uma caverna e a atmosfera pesada com fumo de cigarros. Sentou-se numa mesa de canto, pediu uma sanduíche de queijo e tomate e um expresso. Depois, enquanto a tarde passava, outro expresso. E mais outro. Esta noite não iria dormir. Podia ir a pé para Florença. Eram apenas, 32, 40 quilômetros? Já tinha dormido nos campos. Roubara pêssegos, arrancara bagos de uva no escuro. Podia voltar a fazê-lo. Devorou a sua sanduíche, metendo todas as migalhas na boca. Não sabia quando é que poderia voltar a comer. Na altura em que saiu da cafetaria, a noite tinha caído e podia deslocar-se através de ruas escuras com pouco receio de ser reconhecida. Havia outra opção. Era arriscada, mas podia poupar-lhe uma longa caminhada de 40 quilômetros. E o Giorgio faria isso por ela. Levá-la ia de carro até Florença. Fartou-se de andar, evitando o campo, ficando-se pelas ruas laterais. Quando chegou à residência de Giorgio, doíam-lhe as barrigas das pernas. Tinha os pés magoados pelas pedras desiguais do pavimento. Parou coberto da escuridão, olhando para a janela. A mulher de Giorgio morrera há anos e agora pai e filho partilhavam o apartamento. As luzes estavam acesas lá dentro, mas não viu movimento no primeiro piso. Não era tão imprudente que fosse bater à porta da frente. Preferiu dar a volta para o pequeno jardim nas traseiras, passar o portão e roçar por fragrantes tomilhos lavandas para bater à porta da cozinha. Ninguém respondeu. Esticou-se para ouvir se a televisão estava ligada, pensando que talvez não a pudessem ouvir, mas só escutou sons abafados de trânsito na rua. Tentou rodar a maçaneta. A porta abriu-se logo. Bastou-lhe dar uma olhadela. Um vislumbre de sangue, de braços estendidos e caras caídas no chão. De Giorgio e Paolo, enrolados um no outro, no último abraço. Ela recuou, com a mão a tapar-lhe a boca, a sua visão nublada pelas lágrimas que lhe inundavam a cara. Culpa minha. Isto foi tudo culpa minha. Foram mortos por minha causa. Recuando aos tropeções através da lavanda, chocou com o portão de madeira. O choque fê-la recuperar rapidamente os seus instintos. Vai, corre. Afastou-se do jardim, não perdendo tempo a fechar o portão atrás de si e desceu a rua a correr, as suas sandálias batendo nas pedras da calçada. Não abrandou seu andamento até alcançar os arredores de Siena.